Olá! Está começando mais um PodMed, o seu podcast da saúde. Estamos aqui hoje com o ilustre, o grande, o big, que não é big, Renato Cury, Dr. Tomás e eu. Doutora Carol. Depois isso dessa mesmo. Apresentação, fiquei até preocupado. Cara, hoje temos a incrível e quase impossível missão de entrevistar um repórter, o repórter galã da Rede Globo. Eu não tô entendendo Eu nada. acho- o que eu eu tô também. fazendo aqui? Eu não sei, também não sei. Não, aqui a gente acha um motivo pra tudo. A gente vai achar um motivo. Mas falar um pouquinho antes dessa fera que tá aqui, o galã da Rede Globo, 14 anos de experiência, cobertura esportiva, tem Copa do Mundo na bagagem, Libertadores, Sul-Americana, MBA em Marketing Esportivo, grande experiência também em mídia esportiva brasileira, como repórter, escritor, produtor, apresentador, em transmissões ao vivo também, especialista em produção de conteúdo, com experiência em diferentes plataformas, documentários, mini documentários e séries também. Que isso? Especialista em mídias Meu Deus. brasileiras, esportivas brasileiras, com grande conhecimento de estratégia e relações públicas. Seja muito bem-vindo, Aí, tá o Renato motivo do Cury. grande. Todo Renato Curizinho. Big, grande, tudo que vocês puderem. Que apresentação, hein? Acho que vocês exageraram, mas brincadeiras à parte, é uma satisfação estar aqui. E fico feliz em ver pessoas que não são da área da comunicação se arriscando na área da comunicação, dando certo na área da comunicação, porque a comunicação é para todo mundo, Sim. né? E acho muito legal vocês falarem de medicina, de comunicação, a gente tentar cada vez mais difundir alguns assuntos, né? Deixar mais palpável para as pessoas que estão em casa, tirar dúvida. Parabéns aí pela iniciativa de vocês. Antes de mais nada, é importante a gente ser um bom comunicador. Total. É É importante. isso? É. Não, mas a grande missão é duas pessoas sem experiência nenhuma entrevistar um Não, repórter. eu nem tinha roupa pra esse evento. Não, é tipo Eu você não querer tinha. jogar bola com o Messi, é tipo isso. eu coloquei aqui, eu tô aqui. Mas vamos lá, doutor Renato Cury. Conta um pouquinho de nós, a sua trajetória, como que é a sua rotina. Conta um pouquinho quem é o Renato Cury. Bom, quando eu era moleque, eu sempre gostei muito de esporte. Sempre gostei muito de praticar esporte. Joguei bola amadoramente, obviamente. E quando eu percebi que eu não seria um esportista, eu queria de alguma forma estar dentro do meio do esporte, porque eu assistia 2, 3 jogos todo fim de semana, eu adorava ler sobre aquilo. E eu pensei, já pensou se eu tivesse um trabalho em que eu pudesse fazer, né, coisas relacionadas ao esporte? E aí foi quando eu optei por fazer jornalismo. Não existe faculdade de jornalismo esportivo. Então o cara que quer ser jornalista esportivo, ele obrigatoriamente precisa fazer jornalismo Entendi. para depois, né, se especializar na área de esporte. Uhum. E foi mais ou menos o que eu fiz. Eu queria continuar indo em estádio, cobrindo Fórmula 1, era um sonho meu, conhecer os atletas. Você queria né, participar disso de eu alguma queria maneira. eu queria estar num estádio. Eu queria estar numa quadra de vôlei, numa quadra de futsal. Eu queria um dia ver o Romário de perto, o Ronaldo de perto. E achei que esse fosse um caminho que talvez fizesse sentido. E você sempre tudo se no comunicou começo. muito bem? Não. Não? Eu era ainda Você era- sou. Ah. Por incrível que pareça, eu sou uma pessoa tímida. Que isso? Mas na faculdade era tímido, no colégio era tímido, mas você aos poucos entende e aprende que comunicação é fundamental em vários aspectos, né? Então, se eu tinha o sonho de estar ao vivo em uma transmissão, se eu tinha o sonho de entrevistar um jogador de futebol, eu precisaria aprender a me comunicar. E ainda que eu fosse tímido dentro daquele ambiente, eu precisaria obrigatoriamente ser desenvolto, ter segurança, né, em conversar, em falar. E são técnicas que ao longo da carreira Que você vai você foi desenvolvendo. aprendendo aos poucos e foi desenvolvendo e foi explorando muito bem, né? Explorou isso muito bem, porque, poxa, chegar onde você chegou... Eu não imaginei que eu ia chegar, pra ser sincero, mas assim, E como é que você fez, assim, pra você... Você era tímido, tinha lá essa limitação, que a timidez é uma limitação. Se você não conseguir driblar isso, você não desenvolve o seu melhor, não explora e não consegue desenvolver uma boa comunicação. O que você fez, assim, pra você melhorar?
Mas você fez a pergunta e deu a resposta, porque é isso. Se você não se desenvolver, se você não perder isso, não dá. Teve Não tem alguém que como. te ajudou? A faculdade ajuda. Nesse faculdade. aspecto, Carol e Tomás, nesse aspecto, eu fiz a Universidade Metodista, que é em São Bernardo do Campo. Então, o que era legal na faculdade? Na que eu fiz, eu não posso falar de outras de jornalismo porque eu tenho pouco conhecimento. Na minha faculdade, a partir do segundo ano, do terceiro semestre, eu já tinha aula prática de televisão. Então, a Metodista tinha uma TV com equipe de TV mesmo, Caraca. cinegrafista, carro e etc. E a gente ia pra rua gravar. Estúdio de rádio dentro da faculdade, tinha o jornal da faculdade. Então, assim, você aprendia na prática. Não adianta né? só ver a teoria, Não tem adianta, que praticar, não errar, adianta, acertar. Exatamente. Massa. E aquilo, né? Hoje vocês falam, né? Vocês dois falam para um público no Instagram de vocês, nas redes sociais. Eu imagino que nos primeiros momentos vocês tiveram dificuldade, porque é antinatural você falar para um celular. Tem Como até é hoje. antinatural você falar para uma câmera. Tenho até hoje. Não é natural. Tomás me ajuda aí nas... Mas aos poucos você vai se desenvolvendo. Não, é com a prática que você vai... É prática. Tudo é prática. Não, né? eu pego meus vídeos do começo, cara, É. eu falo, que isso, cara. Graças a Deus o pessoal continua acreditando em mim É. aí, obrigado. Mas começo é difícil, cara. Começo é difícil. E, Renato, fala pra nós. Você fez várias séries, né? No Globo Esporte, no Hora 1 também, falando sobre a vida do atleta, alimentação. Por que escolheu esse tema? O que te levou a buscar esse tema? O que fez você pensar nisso, né? E o que você pensou em abordar? O que você pensou em trazer para as pessoas de casa? Cara, eu acho que de uma forma geral, assim, o brasileiro, o torcedor brasileiro, o amante de esporte no Brasil, ele tem um consumo meio injusto com os atletas, né? Se o cara ganha uma medalha de ouro na Olimpíada, ele é muito bom, e se o cara chega em sexto na prova dos 100 metros rasos, a gente olha e fala, puto, o cara ficou em sexto. O cara é o sexto melhor corredor da prova mais disputada do mundo. Caraca, a gente... E a gente trata mal, a gente trata mal. A gente acha que esse cara é um perdedor, ele é um vencedor, esse cara, por estar lá. Cara, né? eu nunca tinha pensado sobre esse aspecto. Não, eu também não. Mas sabe por quê? Porque esse não é o aspecto do esporte, esse é o aspecto humano. E todo esportista é um ser humano. E a gente não trata muitas vezes ele como ser humano. Não. Quais são as dificuldades dele, quais são as limitações, o quanto ele treina pra estar ali, do que ele abdica, e a saúde mental dele? Sim. Como é que ele cuida disso tudo? Durante muito tempo, isso foi tabu dentro do esporte. Você não falava sobre isso. Sim. Né? Nos anos 90, nos anos 2000, você nunca viu, você jamais imaginaria o que a Simone Biles fez agora na Olimpíada de Tóquio. Eu cheguei na minha estafa, eu não tenho condição, não tenho saúde mental para competir. Anos atrás, talvez ela perdesse patrocínio, talvez... Hoje, a gente já enxerga isso. com respeito e com empatia, né? Porque o atleta não é um super-herói, E ele eu é um acho ser que humano. depois da pandemia, as pessoas têm olhado o outro com mais empatia, com mais Acho que sim. respeito. Acho Eu que sim. tenho percebido isso. Acho que sim. E acho que isso é um processo, é uma construção, é um processo, né? Então, uma coisa que sempre me chamou muito a atenção, e para quem tiver curiosidade, obviamente eu não vou falar a marca, mas depois que o Michael Phelps assinou com uma marca de fornecedor de material esportivo americana um contrato, eles fizeram uma propaganda que dura 1 minuto e 15, não tem uma voz na propaganda. Não tem uma voz, são imagens, uma trilha sonora e o Michael Phelps. Em 1 minuto e 15 eles resumiram o que é a vida do Michael Phelps. Porque uma coisa é você falar, é o maior medalhista da história das Olimpíadas. Né? Eu não cheguei a O cara assistir. é O um que monstro. eles chegaram a falar assim? Não fala nada. Não? Mas assim, só em imagem, Entendi. Só na imagem já diz tudo. você coloca o cara, por exemplo, mostrando o esforço dele, mostrando a dor dele, mostrando ele nadando no escuro, mostrando ele numa banheira de gelo, mostrando ele comendo 1 quilo de macarrão. Ali você já tá passando a seguinte mensagem: ser o que ele é, Não é fácil. não é fácil. E Entendeu? as pessoas às vezes olham e falam assim, nossa, é muito fácil. Às vezes deve olhar pra sua profissão e falar, esse cara vai lá, entrevista a galera.
só tá rico. Não, a galera acha que vai, cobre o jogo e acabou, né? O pessoal já deve te olhar e falar, nossa, eu queria ter o trabalho dele. O cara vai lá, entrevista, faz. Muita gente gosta de futebol, gosta. Vai lá, entrevista os jogadores e tudo mais e vai pra casa. Nossa, tudo que eu queria ser. Mas não sabe realmente o que é a sua profissão. Tanto que você tem que se preparar, estudar o jogador antes, né? E aí, Carol, o cara vê o Phelps nadando 100 metros rasos e acha que a vida dele é entrar naquela piscina e 25 segundos que define se ele é o melhor ou se ele não é. Sim. E o que tá por trás de todo esse processo? Então, eu, como sempre tive curiosidade, né? E sou um entusiasta do esporte, gosto de praticar esporte, e eu entendi que esse era um nicho que deveria ser explorado, que precisava ser explorado. Você mostrar o lado humano do atleta, a preparação e tudo que envolve o esporte de alta performance, né? Então, recentemente a gente fez no Globo Esporte, a gente mostrou uma imagem que viralizou, que é o William, que é o meia do Corinthians, dentro de uma máquina que parece uma máquina do futuro, que na verdade é uma criossauna, uma crioterapia. Aí você olha aquela máquina e fala, caramba, que legal essa máquina. O que ela faz? Eu tive essa curiosidade. O que ela faz? Não sei. Perguntei pro Tomás, ele, vê aí uns estudos de criossauna. Pra ver se tem base científica, se tem, né? Se há comprovantes de que ela faz sentido. Tem, legal, beleza. O Corinthians tem essa máquina, o Flamengo tem essa máquina. O Mbappé entra nessa máquina. O LeBron James... Bom, vamos descobrir como que ela funciona. E aí eu fui fazer a matéria pra descobrir como que ela funciona. E as pessoas em casa têm essa curiosidade do lado B do esporte, né? E eu acho que esse era um assunto pouco explorado. E como eu gosto muito de fazer e tem pouca gente que faz, eu acabei encontrando um nicho aí pra contar histórias. E as pessoas em casa se identificam. A gente fez uma série pro Globo Esporte sobre alimentação. A partir do momento que o Nenê, o jogador do Vasco, que tem 40 anos de idade, ele disse que come brócolis todos os dias, e você tem um médico explicando quais são os benefícios do brócolis, a dona Neide, que faz hidroginástica e 2 vezes na semana, o brócolis também é para ela, né? Então tem algumas coisas que são para os atletas e que são para a população em geral. Sim. Né? E aí a gente aos poucos vai desmistificando algumas coisas e vai difundindo alguns assuntos, assim. Mas a sua rotina também não é uma rotina simples, né? Em termos de se programar, né? Porque uma hora você está num lugar, viagens, e você é uma pessoa que leva um estilo de vida saudável. Como que você consegue, como que você faz aí para... Quer dizer, você tem um estilo de vida saudável, se sim ou não, mas como que você faz para manter isso? Como que você faz, se você tem de fato uma alimentação, um treino, como que você faz para manter nessa sua rotina turbulenta? Como que você encara isso? Bom, na verdade, assim, isso começou... Eu tenho 1,88 m. Eu pesava 57 quilos com 1,88 m. 57 quilos eu pesava. Meu apelido na faculdade era Papel. Sim, ó. Naquela época não tinha parecia bullying. que eu tava de lado, se eu tava de lado parecia que não existia, entendeu? Você sofreu bullying. Ah, sofria, mas assim, não foi uma coisa assim que me traumatizou, nunca tive problema assim com relação a isso. Mas sofria, zoavam, óbvio, eu era muito magro. Imagino, 1,88, 57 quilos, misericórdia. E aquilo, porque o que aconteceu? Eu cresci dos 15 aos 16 anos, 14 centímetros em um ano. Então, obviamente, né? Você teve um estirão, né? Sim. Tenho estria nas costas até hoje, porque não tem pele, né? Suficiente que acompanhe. E aquilo me incomodava. Eu gostaria de ser mais uniforme, vamos dizer assim. Com 1,88 m, sei lá, se eu tivesse 70 quilos, já tava bom. Sim. Né? E aí eu comecei a ir atrás, isso, sei lá, com 18, 19 anos. E durante anos e anos eu desperdicei tempo, porque eu não passava por um nutricionista, eu não passava por um médico, eu achava que eu vou comer mais e vou treinar. Você não sentia necessidade de passar? Ou nunca... Não, era ignorância mesmo. Entendi. Sendo muito sincero, era. Não, é verdade. Não, É verdade. Era ignorância mesmo de você. E até hoje tem muita gente assim, que acha que é capaz acha que de... dá né? conta, né? Não precisa. A dieta é tudo a mesma coisa.
Pô, você foi no nutricionista aí, João? Fui, pô, empresta a dieta aí? É isso aí. Não Me é passa assim sua dieta, amiga. Deu certo pra você. exatamente. Nossa, amiga, você emagreceu. Me passa. Exatamente. O que você tá fazendo? Não é assim que a banda toca, entendeu? Só que eu levei anos pra entender que não era assim que a banda tocava. Pelo menos entendeu. Entendi. E aí eu realmente entendi que, como quase tudo na vida, você só tem resultado se você tiver disciplina. Se você tiver, primeiro, um roteiro, entre aspas. O que é o roteiro? É a minha dieta. Eu tenho um roteiro para seguir, né? E se a nutricionista falou para mim que eu tenho que comer 2 bananas, eu vou comer uva. Não. Ela estudou, tem alguma coisa na... Não é porque ela gosta de banana, tem alguma coisa na banana que talvez a uva não te dê. Ou a uva tem mais carboidrato que banana, ou tem mais, né? Então, de você ter a disciplina e o respeito pelo profissional que tá te passando um roteiro, você entender que para funcionar, aquilo tem que ser seguido. E aí, com o passar dos anos, aí eu acho que o ponto-chave é quando você começa a ver resultado. Quando você começa a ver resultado, você fala, faz sentido. Sim. Né? Eu tô treinando pouco. Se eu treinar mais, melhora meu cardiovascular, melhora a minha saúde, melhora a aparência, porque ninguém é demagogo, né? A gente tem uma preocupação também com estética. E aí, os desafios... mas e aí? Um dia você acorda 7 da manhã e um dia você acorda 1 da manhã, o que às vezes acontece. Cara, tem academia hoje aberta das 6 da manhã à meia-noite. Aqui em São Paulo tem 24 horas. Tem 24 horas. Não tem desculpa. Então, segunda a assim, segunda você tá em 24 horas de academia aí. E é muito louco, né? Porque eu li um livro lá atrás do Nuno Cobra, que chama Semente da Vitória, que ele foi o preparador físico do Ayrton Senna, né? E no livro, e vocês que são médicos, vocês podem dizer, se eu estiver falando besteira, vocês me corrigem. Vou deixar. O corpo e o cérebro, eles são naturalmente preguiçosos, né? Então, quando você dá um estímulo novo pro teu corpo, a primeira parte é, não gostei. O corpo não gostou, o cérebro não gostou. Então, pro corpo gostar, precisa de uma rotina. Então, quando eu li esse livro, eu falei, cara, se eu me propuser a fazer alguma coisa nova, eu vou fazer por pelo menos 3 meses. Né? Hoje eu faço crossfit. Vou fazer crossfit. Os 15 primeiros dias eu vomitei 4 vezes. Sério? O Tomás sabe disso. Mas eu falei, não, eu vou fazer... Aí é aquela história, eu vou fazer 3 meses. Se depois de 3 meses eu achar que não é pra mim, ou, beleza, eu vomito, mas não faz sentido, eu paro. Mas você cria uma rotina, você cria uma disciplina. E segundo o Nuno Cobra, no livro dele, a partir do 3º mês, não é que você passa a gostar. Não, mais do que isso. O teu corpo passa a sentir necessidade daquilo que você produz. Da dopamina, da serotonina, dos hormônios do prazer e tantas outras coisas. Então você passa a ver um monte de benefício. E você fala, bom, é o que eu quero pra mim. E aí, um dia você trabalha num horário, um dia você trabalha no outro, mas se você quiser, você vai. O dia tem 24 horas. Se você não encontrar 1 hora do dia pra cuidar de você, talvez a tua prioridade esteja errada. Né? Mas, por exemplo, a sua rotina geralmente você vai pro estádio e aí você fica lá, sei lá, 6 horas dentro do estádio, 4 horas dentro do estádio, cobrindo. E aí você fica sem se alimentar. Como é que você faz essa sua... você tem dicas? Como que você faz para cumprir o que você tem que comer? Tem um amigo meu que é médico. Tem, quem quer? Tal de Dr. Tomás. Que ele falou assim pra mim, olha, se você quiser ganhar peso e se você quiser ganhar massa muscular, se você não comer proteína de 3 em 3 horas, você não vai ganhar. Não é porque eu não quero, não é porque o Tomás não quer ou porque você não quer, porque a fisiologia diz isso. Então, agora, o que acontece muito? E aí, voltamos à ignorância. Né? E ignorância não é uma crítica, né? É realmente o desconhecimento sobre o assunto. Né? Isso é ignorância ou desconhecimento. Né? Eu vou, então, comer de 3 em 3 horas. Legal. Eu vou levar um pacotinho daquele biscoito bem conhecido, né? Aquele
fininho, que tem três. meu Deus. Eu não vou falar qual que é, né? Não vou falar a marca. Aquele biscoitinho, sabe? Aquele lá. Aquele biscoitinho. E vou levar uma barra de cereal. Tô bem, né, doutor? Levei uma barra de cereal e levei um biscoitinho. Você fazia isso? No começo, lá atrás, sim. Até eu entender Você fazia o que você precisa comer. O que, né? Comer de 3 em 3 horas. O quê? Comer o quê? Ah, você precisa consumir 30 gramas de proteína de 3 em 3 horas. E você achava que tava abafando? Achava. E não tinha resultado. E ficava com fome, porque é um E ficava alimento com com- caloria é. vazia. Exatamente. Então, às vezes, eu encontro a E galera aí no comia, jogo... aí comia uma coisa que o pessoal pedia. Isso acontecia? Não. Não. Eu levava minhas coisas, mas assim... Só que o grande problema é você achar que você tá fazendo certo. Mas você acha baseado no quê? Nada. Né? Então, hoje, assim, eu não tenho dificuldade. Porque, por exemplo, eu vou pro estádio, vou ficar 6 horas no estádio. Então, assim, eu já faço um cálculo. Eu tento comer o mais tarde possível, antes de sair de casa. Mais tarde. Então, eu vou num jogo que ele é 4 horas da tarde. Às 2 eu preciso estar no estádio. No máximo, no mais tardar. Eu almoço meio-dia e meia, 1 hora. Mas Sim. como? Almoço bem. Já faço o cálculo. Se eu vou almoçar 1 hora, o jogo começa às 4. A hora que faltar uns 10 minutinhos pra começar o jogo, eu vou comer alguma coisa. Se eu preciso de proteína, hoje eu levo o whey protein. É a forma mais fácil. E aí tem aquela dificuldade, né, que os profissionais da área médica também precisam, né, entender. Já fui em nutricionista e o cara falou, ó, Renato, 4 da tarde, você come 200 gramas de... Tá rindo. 200 gramas de filé de frango com batata doce. Cara. Esquenta no vestiário do São Paulo, vai esquentar. Cara, a gente precisa ser um pouco mais realista. E o que você entendeu? come? 4, Então, por eu exemplo. aí eu levo proteína, sempre levo 1 ou 2 scoops de proteína. Sempre levo a proteína com carboidrato, então levo fruta que é fácil, levo Coisas banana, fáceis, levo né? uva, levo oleaginosa, que também é fácil, que é uma gordura boa, que tem também proteína, embora não seja, né, essencialmente uma proteína. Leva amendoim, leva castanha, leva nozes, levo barra de proteína, aquelas barrinhas de proteína. Ou se eu vou parar num lugar, por exemplo, vou levar um salgado pro estádio. Em vez de eu levar um pão de queijo, eu levo um salgado que tenha proteína. Levo uma esfirra de atum. Você faz trocas saudáveis. Mas por quê? Porque hoje eu tenho um acompanhamento e tenho o interesse e o conhecimento de entender o que é saudável. Às vezes as pessoas não fazem trocas saudáveis porque elas não sabem o que é saudável, Sim. né? E aí, hoje em dia, a bolacha fit, né? Ela é vendida como uma bolacha fit e a pessoa que não tem conhecimento, ela acha que ela tá comendo alguma coisa saudável. E ela não tá. E hoje em dia tem muita coisa escrito fit. Você vai Então. naquela galeria fit aquela galeria do supermercado de coisas fits, coisas diet. Quantas pessoas você conhece sabem ler uma tabela nutricional? Não faz pergunta difícil, não. As pessoas não sabem. Mas é Não, mas verdade. As pessoas não sabem. E ainda na sua rotina, é muito... Você não tem uma previsão do que você vai fazer, né? Não, as minhas escalas são diárias, basicamente. Então, por exemplo, amanhã você não sabe onde você tá ainda. Amanhã a gente tá gravando aqui num sábado, então eu sei que amanhã eu tô de folga, porque esse é um fim de semana meu de folga. Mas segunda-feira, por exemplo... Você não sabe o que você vai fazer. Não. E mesmo assim, essa inconsistência de horário, de rotina, você consegue treinar, você consegue fazer a dieta e seguir a dieta. Sim, porque... vamos supor... Vou dar 3 horizontes do que poderia acontecer na segunda-feira. Tá. Eu vou entrar 8 da manhã. Eu vou entrar 2 da tarde. Eu vou entrar 5 da tarde. É sempre assim, 8, 2 ou 5. Não necessariamente, mas estou dando só um exemplo de como poderia ser, né? Eu vou entrar 8 da manhã. Eu vou acordar às 7, tomar banho. Rapidinho, isso você descobre do domingo à noite, né? Normalmente sim. As escalas, as nossas escalas no esporte, normalmente elas são lançadas entre 6h30 e 7 horas da noite do dia que antecede. Então, a minha escala de terça sai na segunda. Se eu tô fazendo uma série, ou se eu tô fazendo uma matéria que eu já sei quantos dias eu vou precisar para gravar, eu já tenho uma ideia um pouquinho melhor. Se não, não. Então, por exemplo, semana que vem eu não tenho nada ainda em produção, eu não sei exatamente o que eu vou fazer na segunda, nem na terça, nem na quarta, não sei. As nossas escalas de transmissões,
elas vêm com um pouco mais de antecedência. Então, eu saberia eventualmente, se eu estivesse num jogo no próximo fim de semana, eu saberia que eu tô nesse jogo. Mas assim, de certo modo, você recebe, por exemplo, a sua rotina de segunda, você recebe domingo à noite. Isso. E aí são essas opções que você falou, ou de manhã, 8 horas da manhã, ou você vai trabalhar 8 horas da manhã, ou... Eu tô dando um exemplo. Não, sim, é só pra galera hipotético. entender que essas são as suas opções e você não sabe o que você vai fazer. Não, poderia acontecer, vamos supor, acabou a Olimpíada de Tóquio, o Gabriel Medina tá voltando de lá, o desembarque dele é no aeroporto de Guarulhos, 2 horas da manhã, quem cobra é o Renato. Entendi. Isso Aí domingo você à noite você vai ficar sabendo. Se fosse na madrugada, me avisariam com um pouquinho de antecedência. Tá? E aí como que você... Aí, nesse cenário de imprevisibilidade, né? De não ter rotina, como que você se programa? Como que você faz o seu dia em termos de atividade física, de alimentação? Como que você... Porque você, mesmo você consegue manter sua alimentação saudável e seus treinos, mesmo com essa por rotina... exemplo, você, domingo à noite, descobriu que 8 da manhã você vai ter um compromisso que você não estava imaginando que iria ter. Tá. Certo? Depois você vira jornalista, você imagina tudo. Tá. Nunca se é pego tão de surpresa assim, mas eu entendi tua pergunta. Aí você programou. Tô brincando Aí contigo. você programou que ia treinar 8 horas da manhã. Uhum. Aí o que você faz? Por exemplo, aí você não conseguiu treinar 8 porque você teve esse compromisso, que é o seu trabalho, né? Que é uma prioridade. E aí você joga o treino pra noite ou você não treina no dia? Não, eu sempre treino. Eu treino 5, 6 vezes na semana. O que eu faço é assim, eu não me programo antes de saber o que eu tenho no dia seguinte. Entendeu? Entendi. Então assim, ao invés de me programar, amanhã eu vou treinar meio-dia, e aí vem a minha pauta, e eu vou entrar 8 horas da manhã, não. A hora que sair a minha pauta é que eu vou decidir que horas eu vou treinar amanhã. Uhum. Entendeu? Entendi. Então, vou trabalhar às 8. Se for um turno normal, porque acontece também a gente trabalhar mais horas do que às 7 ou das 8 previstas, né? Acho que acontece com todo mundo, em todas as profissões. Eu não funciono bem muito cedo. Então, assim, eu poderia treinar às 6 horas da manhã? Poderia, mas não funciona. Pra que eu vou fazer isso? O melhor horário pra você, que você rende mais a que horas? Tem que ser depois de umas 2 horas de eu ter acordado. Sim. Então, E assim, importante falar uma coisa aqui. Muito massa pra você ver que ele coloca a prioridade no dia dele, o trabalho e praticar atividade física. Sim. Então não tem desculpa não praticar atividade física, porque mesmo ele tendo uma rotina de trabalho que às vezes é intensa e não tão organizada, de você saber que todo dia você vai acordar às 7 horas da manhã e vai trabalhar, a sua rotina não é assim. É um dia você pode trabalhar 8, outro dia 2, outro dia 5. Posso e fazer você uma pergunta? conseguir... Não sei. Vou fazer pros dois. Besta. Não, agora... Não, você tá falando com a relação minha a... cara, tipo, eu Qual não que é sei se eu posso... Qual que é a prioridade da tua vida? A minha prioridade é o meu trabalho. Tá. Eu tô te fazendo essa pergunta, sabe por quê? Porque numa vez, numa sessão de terapia, a psicóloga me perguntou qual que era a minha prioridade. Ela me perguntou, ela pediu pra eu fazer um top 5 das minhas prioridades. Eu dei as 5 prioridades. Ela falou assim... Cadê você? Cadê você? Eu agora, eu tô lá no top 6. Então, a minha prioridade sou eu. A sua prioridade, se você colocou, é você. Sou eu, A mas sua é qual, assim... Tomás? Eu acho que o Tomás é trabalho também. Você vai ter amigo. Mas o trabalho faz parte. Não. O trabalho faz parte Olha, do que você você é. trabalha Você sabe, é a minha demais. prioridade hoje, É. mas assim... Mas assim, eu tento aparar essas, vamos assim dizer. Então eu tento, na medida do possível, eu não faço tudo que deveria ser feito de fato, né? Eu tô devendo, por exemplo, fazer mais atividade física. Eu treino aí 4 vezes por semana, talvez mais. Eu também. Já é recomendado 3 vezes por semana, mas assim, eu poderia treinar melhor, né? Outro aspecto, questão convívio social, né? Porque isso interfere, né? Isso também está definido, porque como eu trabalho todos os dias e eu não tenho tempo para vida social, né? E então assim, isso impacta, né? Então, talvez nesses pontos eu me deixe de lado um pouco. Saúde mental também, né? Isso. Total. Mas eu disse isso, Carol, eu perguntei porque você falou assim, olha que legal, a tua prioridade é o teu trabalho. Sim. A minha prioridade é o meu trabalho. Mas ao mesmo tempo, eu sou prioritário. Então, se eu sou prioritário e dentro daquilo que eu gosto e que faz bem pro meu corpo, pra minha saúde, cuidar de mim é uma das prioridades,
Eu tenho que saber conciliar a minha prioridade 1, que é o Sim. trabalho, com a minha prioridade 1 também, que sou eu. E você faz isso muito bem. Mas dá pra Muito fazer, bem. o dia tem 24 horas, Sim. você dormiu 8, sobrando 16. Mas a grande... Mas a grande coisa, eu me identifiquei muito com o que o Tomás falou, porque eu também trabalho muito e tô muito focada, minha energia tá muito focada no trabalho, então acaba que eu deixo um pouco a desejar nessa outra área, que pra mim também é importante. Eu gosto de treinar, eu gosto de praticar atividade física. E realmente o meu trabalho, atualmente, fala, quando ele sempre me chama, ele fala mais alto. Eu acabo deixando as outras, entre aspas, prioridades, coisas que eu gosto, coisas que eu deveria fazer, um pouco mais de lado. E o bacana em você é que você consegue fazer os dois. Eu procuro Não equilibrar. mesmo colocar os dois assim, não, poxa, eu vou lá treinar, não fui agora, eu vou mais tarde. Todos os dias eu vou. Você fez esse compromisso com você. Você não deixa nada te desviar disso. Não. Mas eu acho que a maior dificuldade para quem enfrenta esse tipo de problema de rotina, né, é a alimentação. Sim. A alimentação é difícil. E aí, como que você faz para se programar? Porque a gente sabe que tem horários, então o horário que você vai poder comer ou não. E como que você faz para se estruturar em relação a isso? Quando você recebe, você muda alguma coisa? Você tem algumas estratégias que você acaba fazendo? O que você costuma fazer quando sai a sua escala, por exemplo? Igual no exercício você falou que você encaixa com o horário. A alimentação também. Basicamente eu procuro adequar a como vai ser meu dia ou como eu imagino que vai ser meu dia. Então, hipoteticamente, eu vou entrar às 8 horas da manhã. Eu tenho dificuldade para comer logo cedo, né? Mas, por exemplo, você tomar um whey protein com água de coco ou com um suco, eu já tenho um aporte de proteína pela manhã e já tenho um aporte de carboidrato. Então eu já resolvi minhas 3 primeiras horas do dia, né? E aí eu procuro sempre levar coisas saudáveis, né? E aí entram aquelas mesmas coisas que eu já citei aqui. A proteína, a barra de proteína, as oleaginosas, as frutas. Porque é o seguinte, quando você tá com fome... A fome é um perigo. Você tá com fome, velho. Você vai A comer... gente se comporta como animal. é. A gente é animal. Ah, puta, tem a única coisa que tem é um salgadinho de batata frita. Você vai comer. Ah, Mas se você tivesse programado e levar alguma coisa que seja saudável, quando você estiver com fome, você vai ter as opções saudáveis. E aos poucos também, você vai aprendendo... Quando você não consegue fazer da melhor forma possível, você vai aprendendo a fazer da menos pior, né? Então, por exemplo, eu tô na cantina da TV. Hoje eu não levei proteína. Infelizmente, hoje eu não levei proteína. Beleza. acontece às vezes. Tem ovo frito? Tem ovo mexido? Sim. Tem tapioca com queijo? Dá pra fazer com 3 queijos? Tem atum? Tem... Vai buscando alternativas. Porque o que opções. ainda me dificulta é que ali, faz 1 ano e meio que eu não como mais carne. Eu não como carne, não como porco, não come? como frango. Eu só como Legal. Peixe. peixe e frutos do mar. né? Foi uma escolha sua. Foi uma escolha. E, Escolha. então, se você pudesse resumir, né, o que te ajuda a manter seria a organização. Totalmente. É isso que Totalmente. faz com que você consiga atingir seus objetivos aí. Totalmente. Organização e... É porque, sabe o que eu acho? Você precisa encontrar coisas que façam bem pra você. CrossFit faz bem pra mim. Você não gosta, Tomás. Não é só questão do exercício, Você né? gosta de jogar tênis, vai jogar tênis. Entendeu? Acha uma coisa que te dê prazer. Não, eu não gosto de fazer musculação. Vocês estavam gravando antes do meu podcast com o Guga, que é fisiculturista. A musculação, ela provavelmente é o exercício mais eficaz, o melhor possível. Mas eu imagino que não seja a única atividade física que traga benefício pro ser humano. Não. É melhor que o cara faça tênis ou que o cara pedale Não faça nada. do que ele não faça nada, Carol. Porque se ele não gosta de musculação, ele não vai fazer. Pra quem não tem nada, metade é o dobro. Exatamente, perfeito. É Exatamente. igual você trabalhar com algo que você não gosta. Todo dia é um sacrifício. E você fica frustrado e infeliz. Cara, mas Totalmente. aí são 2 pontos, né? Tem coisas que a gente precisa fazer. Não, é uma comparação. Como assim? Não, eu falo porque assim, trabalho, exercício, Sim, sim. academia, precisa fazer. Não é só questão, igual a gente tava falando.
é que o CrossFit, se fosse julgar hoje, o CrossFit seria o exercício mais completo que tem. Porque ele envolve cardio e ele envolve carga. A grande questão é que você precisa... Não que a caminhada não vai te dar um estímulo, não que a corrida não vai te dar um estímulo para ganhar massa magra. Só que é muito baixo. Então você precisa ter estímulo para ganhar. Porque como que você ganha massa magra? Você vai dar o estímulo físico, ou seja, fazendo rompimento de fibra e com alimentação. Então, por exemplo, você vai caminhar, você vai ter estímulo? Vai, mas é pouco. Você já viu bodybuilder que só caminha? Não. Então, assim, você precisa ter o estímulo físico, levantar carga. Isso só faz com carga. E aí talvez o CrossFit, ele entre muito nisso. E aí, mas o ponto que eu queria trazer é o seguinte, às vezes a gente precisa fazer o que tem que ser feito, né? Musculação, por exemplo, se a pessoa não faz CrossFit, e eu concordo muito com isso, né? A questão de você fazer também o que te faz bem. Sim. Uma frase que eu gosto é que a gente não tá ficando muito doente, muito triste, porque a gente tá fazendo coisas que a gente não gosta, mas a gente tá fazendo muito pouco daquilo que não faz sentir vivo, que nos deixa bem. Então, assim, o tênis, beleza, o tênis pra mim é uma terapia, de fato. Você gosta, né? Não, eu jogo faz 22 anos, então não tem como não gostar. Mas assim, é uma terapia, porque eu me desligo. É exatamente isso, eu não tô fazendo tênis porque eu tô visando que eu vou emagrecer fazendo tênis, não é isso. É questão de você fazer, de eu fazer pra me aliviar do estresse. Mas agora a musculação eu faço porque tem que fazer. É igual, por exemplo, a pessoa fala, pô, não gosto de legumes. Cara, mas tem que comer. Não é questão de... A gente não tá mais numa idade de ficar, pô, não gosto disso, não quero fazer. Depois de uma certa idade, já é que você tem que entender que você necessita. Não, você também. Você inclui a musculação na sua rotina. Sim. Mas você gosta de musculação? Gosto. Não, Gosto. Mas qual atividade física que você mais gosta, assim? Se você fosse colocar, que você se identifica? Hoje eu gosto de CrossFit. Eu gostava muito de jogar bola, mas eu não tenho a cartilagem do joelho direito, então eu tive que aprender a gostar de outras coisas. Entendeu? Eu adorava jogar bola. Mas assim, o que eu quis dizer ali num primeiro momento, imagina que você está tentando tirar um sedentário de dentro de casa. Sim, né? sim. Aí entra aquilo que você falou, né? Para quem não tem nada, metade é o dobro, né? É óbvio que você vai chegar num momento que você vai falar pro cara, assim, legal, a gente avançou, mas o que a gente tá fazendo não é o suficiente, eu preciso entrar com uma outra abordagem, né? Mas você pelo menos já quebrou aquele gelo inicial do cara que tá na inércia, de começar alguma coisa. Teve até uma paciente minha que ela não fazia nada de atividade física. Eu falei, cara, o que você gosta de fazer? Ela falou, gosto de dançar. Eu falei, então você vai voltar a dançar. É isso. E aí começar a trabalhar, ela... mas olha, a academia talvez seja importante, você não precisa ir todo dia. Quer ir uma vez por semana? Vai uma vez por semana. Porque o grande problema é que as pessoas elas vão mudar de vida e elas querem dar um giro 360. Não, 360 vai no mesmo lugar, 180. Né? 180. 180. Ou seja, elas tiram tudo que gostam de comer, param de comer tudo que elas acham que engorda e querem todo dia na academia fazer todas as atividades possíveis. E não é bem por aí. Eu gosto de trabalhar, eu brinco com meus pacientes questão do número mágico. Que é assim, você quer ir na academia, você vai me falar um número mágico que se faça chuva, faça sol, você vai conseguir ir. Uma vez, beleza. Se eu te encontrar, se estiver nevando, se tiver vulcão em erupção, você vai falar, você foi na academia essa semana? Fui. Quantas vezes? Uma? Beleza. Quer ir 2? Beleza. Quer ir 3? Beleza. Quer ir 5? Beleza. Mas o nosso compromisso é uma. Então, a primeira dica talvez seja estabelecer metas factíveis, que você consiga fazer. Que é viável de ser feito. Né? Porque senão te gera você fala, vou 5 vezes na academia, você já vai 2, você fala, pô, eu não consegui. E da pessoa entender que ela tá fazendo pra ela. Exato. Aí entra aquilo, a pergunta, Carol, qual que é a tua prioridade? Se não tá você no teu top 5, ou se não tá o Tomás, ou se não tô eu no meu top 5, você não tem esse entendimento de que você precisa cuidar de você. Você gosta muito de trabalhar, eu também adoro trabalhar. Só que se eu não tiver saúde mental, se eu não tiver saúde física, se eu não tiver disposição, eu não vou conseguir fazer a minha prioridade, que é trabalhar. Então você entende como uma prioridade puxa a outra e você depende das duas coisas, né? Sim. Você quer longevidade, eu quero viver até 80 anos, quero viver com saúde, quero... Tá bom, depende, entre outras coisas, de mim. Esse ano, eu tô me priorizando, eu estou me priorizando mais que ano passado. Porque ano passado eu cheguei num ponto de vício em trabalho. Vício. Eu era viciada em trabalhar. Assim, só trabalhava.
E assim, se eu não tivesse, sabe aquele momento que você se sente incomodado quando você não tá trabalhando? Eu ficava assim, gente, eu não tô trabalhando. Eu ficava mal mesmo. Esse ano, quando eu não tô trabalhando, eu fico bem. Consigo ficar bem. Antes eu não ficava bem. Não, eu não consigo ainda, velho. Porque talvez você tenha O Renato já me encontrado... puxou a orelha várias vezes, cara. Mas Pois, o Tomás trabalha... Eu acho que eu trabalho bastante, mas o Tomás, toda vez que a gente vai conversar, fala, Tomás, e aí? Carol, tô trabalhando. Ah, que hora você para? Isso, assim, 8 horas da manhã. Ele, Carol, eu paro amanhã às 6, acho que a gente pode conversar. Não, mas o Renato Oh, até já me puxou a Deus. orelha, mas assim, é o que eu falei, e aí, é questão de objetivos, eu acho, né? Logicamente a gente tem que pôr na balança, a gente tem que equilibrar as coisas, mas fica muito fácil pra mim que eu tenho meu objetivo muito claro hoje. E eu acho que isso é pra tudo, né? Sim. Quando você tem um objetivo claro, por exemplo, o Renato falou que o objetivo dele é o foco em saúde, ter saúde em primeiro lugar, as coisas acabam facilitando, você acaba, não é que facilita, mas você aguenta mais as intempéries que acabam acontecendo. Então, por exemplo, se às vezes eu tô, sei lá, eu tô ficando estressado, ou eu queria sair pra algum lugar, e eu pego e falo, você tem esse foco tal. Ou você quer ir alguma coisa, fala, mas cara, você tem esse foco tal. É mais fácil de você voltar pro trilho. Talvez seja isso que você consiga trazer pra sua rotina. Então você tem um foco, eu gosto de trabalhar, mas a minha rotina é uma rotina... Porque, cara, eu não conseguiria viver na rotina que você tem hoje. De não saber amanhã, por exemplo, agora, o que eu vou fazer. E... Os seus resultados estão onde está seu foco. Total. Esforço mais ou menos, resultado mais ou menos. Se o seu foco né? tá nesse, e se você tá trabalhando pra alcançar seu objetivo, está certo. Sabe o que é engraçado? Às vezes eu tô lá na TV, né, a galera sabe que eu gosto de treinar, que eu treino, enfim. É visível, assim, você tem um físico legal. E aí, tipo, a galera me vê, sei lá, vamos supor, comendo à tarde ali, comendo um bolo de chocolate. Você come bolo de chocolate? Ou... não, a gente não... então, a gente vai no bar aí. Você não vai, né? Cara, por que não? Por que não, né? Por que não beber uma cerveja? Porque assim, o que acontece... Eu faço em média, sei lá, 6, 7 refeições por dia. Vamos por 6. Vezes 7 são 42. Se você errar em 3 ao longo da semana, você não vai engordar. Em 3 das 42, em 1%, você vai engordar? O problema é que, assim, você é aquilo que você faz com a maior frequência. Sim. Né? Você é o que você faz com a maior frequência. Você nunca vai ter sucesso antes de ser constante. Exatamente. Então, Gostei. assim, eu tenho uma vida, eu como tudo, enfim. E hoje tudo. sua alimentação tá 6 refeições por dia. Eu procuro fazer umas 6 por dia. E o que você costuma comer? Qual que é o seu objetivo hoje? Rumo aos 90. Não, tô brincando. Eu queria chegar a 90 quilos. Você tá pesando quanto? 86,5, mais ou menos. Não, é bem possível. É bem possível pra quem partiu. O problema é que pra quem partiu de 78, né? Então, assim, já tá ali no Qual o gargalo. físico, assim, que você acha legal, que você acha bacana, que você gostaria de ter, assim? Cara, assim, eu não saberia... Eu acho que isso é muito... Eu não procuro mirar e dizer assim, eu queria ser igual a ele. Cara, é muito de você olhar no espelho e... Eu já me sinto muito bem do jeito que eu tô. Eu gosto do jeito que eu tô. Mas gostaria de melhorar. Por exemplo, eu acho que eu tenho perna fina. Então, se eu puder treinar, né, focar na perna, para desenvolver perna, legal. Faça isso, né? Agora, eu entendi algumas coisas. Eu preciso comer muita proteína. Como que eu como muita proteína se eu não como carne, frango, porco, peru? Não como. Pra mim, a proteína... É o rei do salmão, né? Eu como muito peixe e a proteína de soja virou mato, né? Entendi. Então, todo dia, na minha mochila que tá ali agora... Você já trouxe? Já trouxe, porque eu almocei... Hoje eu não almocei, na verdade, ainda. Mas eu comi, depois que eu saí da academia, comi. Precisava comer rápido. Comi 3 ovos, 2 fatias de pão integral e um copo de suco. Então, 3 ovos, eu já sei que eu bati 18 gramas de proteína. Cada torrada integral, eu sei que tem mais 3 gramas. Eu já bati 22. O ideal é o 30. Legal, o ideal é o 30, mas
é melhor 22 do que nada, né? Então, se não dá pra fazer o ideal, vamos buscar o mais próximo Dieta ou estilo de vida? Estilo de vida, total. Eu não faço dieta. Eu não... Pra você foi muito fácil essa transição do que Sim. você tava comendo pro que você come hoje. Sim. Eu não faço dieta, eu não acho que eu faço dieta. Eu não tenho a menor dificuldade em levar o estilo de vida que eu levo. Nenhuma, zero. Porque eu realmente faço com prazer. Eu gosto. Pra mim é legal cuidar de mim, cuidar da minha saúde. Um adendo que eu acho importante. Minha avó morreu de AVC. Meu tio, por parte de pai, teve AVC. Meu pai teve AVC. Você Me liga um sinal de alerta. Do lado do meu pai. Do lado da minha mãe. Meu avô tinha diabetes. Aham, 2 tios meus têm diabetes. sim. Ah, então eu vou ter um AVC ou eu vou ter diabetes? Não. Depende. Depende. Provavelmente, se eu replicar, né, algumas das coisas erradas que eles fizeram ao longo da vida deles, talvez eu tenha uma propensão maior geneticamente, não sei, talvez. Vocês são os mais apropriados para dizer. A partir do momento que eu vejo aquilo, eu sei o que eu não quero para mim. Existe assim, já ouviu falar em fenótipo? Já. Sua genética, mas os fatores ambientais, que são aqueles que você muda, dieta, atividade física, alteram no seu fenótipo. O que é o seria que vai fenótipo? se expressar. Fala pro pessoal aí, Carol. Que é o que vai se expressar. É o que você vai expressar. Se você vai expressar alguma doença, igual você falou, na sua família, você tem hipertensão arterial, você tem pessoa que já teve AVC, talvez pessoa que tem colesterol alto. Mas Diabetes. o que vai determinar se você vai expressar essa genética ou não é todo o fenótipo, é a genética mais o fator ambiental. O fator ambiental a gente consegue controlar. É uma analogia que eu gosto muito de usar é que a genética é como se fosse o revólver. E os seus hábitos de vida é o dedo no gatilho. Então você pode ter uma boa genética. metáfora. Você tem genética, beleza. Só que você só vai disparar o gatilho se você tiver hábitos ruins. Então assim, não é porque eu tenho parente com diabetes, a sua chance... Pode ser que você envelheça sem mudar hábito e não tenha diabetes. Mas pode ser, o seu risco é muito maior. Então se eu pegar... O que quer dizer isso? Se eu pegar você, que tem parentesco com diabetes, se eu pegar outra pessoa, no mesmo estilo, mesmo peso, mesmo tudo, só que não tem risco parentesco, e as duas pessoas, você e essa pessoa, fizer a mesma estilo de vida, você tem mais risco. É isso que quer dizer. Mas necessariamente você vai ter? Não sabemos. Mas com certeza você mudar teu estilo de vida, isso é uma coisa que eu prego bastante, é você ser mais proativo, não ser tão reativo, não esperar ter para mudar. É por isso, porque você consegue prevenir. Você consegue, do mesmo jeito que ter genética aumenta a tua chance, você mudar teu estilo de vida, você diminui tua chance. Não, e eu acho assim, muito, muito curioso, né? Porque quando eu digo que eu não tenho dificuldade nenhuma, eu realmente não tenho. Que a gente saiba, por enquanto não tem nada provado, a gente tem uma vida só. Que a gente saiba, a gente tem só esse corpo, né? É o meu corpo que me leva para onde eu quero, é a minha saúde que me leva para onde eu preciso. Então, assim, se cuidar de você não for uma prioridade, cara, tem alguma coisa errada acontecendo. Tem alguma coisa errada acontecendo. Você quer ter filho? Você quer ver teu filho se formar na faculdade? Você quer ser vô? Você quer ter saúde? Você quer viajar? Você quer ter independência? Você quer ter liberdade? Você quer ter autonomia? Tudo isso passa por você. Uma coisa é você ter uma doença que você não tem controle, e isso todos nós, né, estamos suscetíveis, né, de repente você ter uma doença crônica, de você ter uma questão que você não controla. Agora, todas as outras coisas que você pode controlar estão ao teu alcance. Não. De prática de atividade física, de se alimentar melhor, de ter uma vida mais saudável. Então, assim, eu não quero ser o pastor aqui, façam isso. Eu faço o que funciona pra mim. Pra mim funciona, e pra mim não é difícil. De verdade. Porque eu tenho esse pensamento. Eu não tô fazendo pros outros, eu tô fazendo pra mim.
uma prioridade. Eu cuido de mim, cuido do meu corpo, cuido da minha saúde, cuido da minha alimentação. E está colhendo bons resultados. E me dá prazer viver assim. A sua pele é boa. Tô olhando aqui. E hoje com 37 eu vivo muito melhor do que com 22, Carol. A sua pele é boa. Não tô usando base nem nada aí. Não. Cara, só a uso pele quando dele eu tô é boa. na TV. Cara, mas uma coisa que me chamou a atenção é que você, é um momento ali da recente até agora, você trabalhou na madrugada e assim, um horário bem ingrato, que a maioria das pessoas, na verdade isso é de fato, as pessoas tendem a ganhar mais peso, engordar, né, e comprometer todo o estado de saúde durante trabalhar períodos noturnos, né. Mas você conseguiu, né, de certo modo, seguir no teu protocolo e conseguiu evoluir bem nesse período. Você consegue contar pra gente como que era a sua rotina, o que você fez, que hora que você acordava, que isso é um fato bem impactante, né? É bem diferente. Eu fiquei um mês, num primeiro momento, depois uma semana, e vou ficar outras semanas, em alguns momentos, fazendo a madrugada na TV Globo, que são os quadros de esporte dentro dos telejornais da TV Globo, na madrugada, Hora 1 e Bom Dia São Paulo, no caso aqui de São Paulo. O Hora 1 começa às 4 horas da manhã, o Bom Dia São Paulo 6h30. Diferentemente, como a Carol brincou, do que as pessoas imaginam, eu não chego lá 3h50 e entro pro estúdio. Uhum. Né? Existe toda uma preparação, né? A gente lê tudo que vai ser dito, a gente assiste todas as matérias que vão entrar. Resumidamente, eu chego na TV dependendo da demanda, entre 1h40 e 2h10 da manhã. E acorda que horário pra chegar? 00:30. Caraca. 00:30. Isso, assim, pensando em hipertrofia, ganho de massa, é muito mais difícil. Você tem um ciclo... Não sei, vocês me digam, mas o ciclo dele é completamente invertido, Tom. Né? Mas o assim... ciclo circadiano seu é invertido. O normal é a gente dormir à noite, acordar de manhã. Você acorda à noite. E dorme que horas? Então, aí, quando eu fico um mês, quando eu sei que eu vou ficar um período maior do que uma semana, o que eu fazia era o seguinte, eu chegava em casa de volta por volta de umas 9 horas da manhã, e aí não dormia. Arrumava o que fazer. Minha esposa gostava, que fazia o café da manhã todos os dias. Nossa. Chegava em casa, fazia o café, Mas comia. você não se sentia cansado? Sentia, um pouco. Mas, o que acontece? Se eu dormisse naquele momento, eu dormiria no máximo 3 horas. Uhum. Se eu conseguisse, Carol, cheguei em casa 9, dormi 8 horas seguidas, coisa linda, mas eu não conseguia. Uhum. Eu cheguei a fazer esse teste. E aí conversei com as pessoas que estavam na madrugada há mais tempo, com a Jaqueline Brasil, com o Roberto Kovalik. E aí eles falaram, olha, o que eu faço e funciona pra mim é o seguinte, eu aguento até 3 horas da tarde, até 4 horas da tarde. E aí deito e tento ter o máximo de horas de sono seguidas. Uhum. E aí foi o que eu fazia. Então eu chegava em casa 9h30, 9h30, tomava café, lia alguma coisa, lia um livro, tentava ficar, né... Se você deitar na cama já era, né? Então tentava ficar desperto. 12:30 ia treinar. Então a partir das 11 eu já começava a fazer a preparação, vou comer, eu tomo açaí todos os dias. Então antes de treinar eu fazia meu açaizinho, beleza, cortava minha fruta, comia. Pode tomar açaí, não? Pô. Tomava meu pré-treino. Não, depois você pergunta como que é essa vitamina dele, o que ele põe. Eu quero saber isso aí. Pós-treino. Caraca, eu não vou esquecer essa pergunta. E aí treinava da 12:30 a 1h30, aí beleza, pô, treinou da 12:30 a 1h30. Cheguei em casa 1h50, tomei banho, fiz o almoço, almocei, são 3 horas. A partir desse horário, se eu deitar e dormir, tá tudo certo. Tentava levar até o mais tarde, tentava levar até umas 3h30, 4 horas, pra conseguir dormir no mundo ideal das 4 à meia-noite. Caraca, mundo ideal. No mundo ideal, dormir de 4 à meia-noite. Pra dormir 8 horas seguidas, né? E você sentiu alguma queda no treino, alguma coisa durante esse período ou não? Senti. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa? Não é. De corpo mais cansado, de performance, não é a mesma coisa. Você sentiu que decaiu um pouco? Senti, assim, um pouco. Acho que menos... um pouquinho mais de cansaço. Embora o seguinte também, viu, Tomás? A primeira semana é mais complicada. Depois, assim, eu conseguia treinar bem
Seu organismo se adapta. O organismo se adapta. Só que, por exemplo, eu fiz recentemente 5 dias. O meu primeiro dia, cara, eu não conseguia... Eu tava um inútil durante o dia. Um inútil. Aí, pra tempos menores, quando eu vou fazer essa rotina por 4, 5 dias, o que eu entendi que pra mim funciona melhor? Eu chego em casa às 9 da manhã, durmo 1h30. Por despertador. 1h30. Senão você dorme direto. Senão eu durmo direto, mas não durmo direto que eu gostaria. Eu vou dormir das 9 a meio-dia. Entendi. E aí não me resolve e me tira o sono da tarde quando eu preciso dormir. Aí, depois você Entendeu? não dorme Aí mais. é problemático, aí eu não durmo mais. Então, se eu chegasse 9 e dormisse das 9 às 10h30, acordava às 10h30, mesma coisa. Pré-treino, treina. Só que aí eu conseguia treinar melhor, o dia rendia mais pra mim, e eu podia ir dormir umas 6h30 da tarde, até 7. Porque se eu dormir das 7 à meia-noite e meia, são 5h30. Com 1h30 que eu dormi durante o dia, eu vivia legal. Entendeu? E a alimentação você conseguiu manter... Porque o grande problema é que quando você trabalha no período noturno, né? A questão da alimentação. Né? A gente fala muito a respeito de o horário que você consome também, é importante, os alimentos. E como a Carol bem falou, a gente não foi feito para comer lá na madrugada, né? Você sentiu alguma diferença? Fome? O que você fez para controlar impulsos? Se você teve, como foi esse período para você aí na madrugada? Você conseguiu lidar bem? Consegui. Num primeiro momento, o que aconteceu? Eu acordava meia-noite sem muita fome. Vou tomar um whey aqui, comer uma banana. Só que, cara, você vai trabalhar até as 9 horas da manhã e... São 9 horas aí, né? E sem muita pausa, assim, não tem muita margem. Sim. O programa começa às 4. Por exemplo, das 4 às 8h30, uma tocada só. Das 4 às 6, hora 1, acaba a hora 1. Eu pego o elevador pro outro estúdio, que é o estúdio do Bom Dia São Paulo, já subo e fico ali. Eu não entro esse tempo todo no ar, mas eu tô à disposição do programa. Tem todo o off, né? Toda a Tem parte off. além da preparação... Você não fica on, mas você tá off ali trabalhando também. Exatamente. Tô preparando tudo ali. Que E aí é um não dá tempo... tempo de... eu vou comer. Dá pra comer um sanduíche, se levar? Dá. Dá pra tomar um whey? Dá pra comer um bolinho? Dá. Só que, cara, aí a fome da madrugada é fome. Imagina você dormiu. Então, pensa comigo. A última refeição foi 3 horas da tarde. Eu acordei meia-noite. Tomei um whey e comi uma fruta. Cara, 4 horas da manhã, você tá varado de fome. Tá com uma fome, assim, absurda. O que eu passei a fazer? Me forçar, mesmo sem tanta fome. A refeição que eu vou fazer antes de trabalhar meia-noite e meia é refeição. Arroz, Você comia feijão... comida? Comida. O que eu passei a fazer? Deixar pronto. Mais uma vez a organização, né? Você Deixava cozinha pronto. sua comida? Cozinho. Faz toda a diferença, né? Masterchef, viu? Eu não queria falar nada. Nossa senhora. Não. Mas tem um Sério? vinagrete de manga. Gente, aqui. Depois a gente faz Eu um faço minha Sério? comida sempre. Me chama. Eu Vinagrete sempre de como. Me manga. convidem. Vou te convidar. Aqui, é uma coisa. Eu vou Depois responder, desse senão você vai esquecer a programa. Do pós-treino. Do pós-treino. Ah, não, responde. Qual que era a outra pergunta? Tem alguma relação ou é melhor responder do pós-treino primeiro? Responde a do pós-treino. Então, aí é uma outra coisa. Às vezes, por exemplo, você chega, acabei de treinar, tô com pouco tempo, não vai dar tempo de eu almoçar. Aí eu colocava no liquidificador, batia 200 ml de leite, 200 ml de água, um scoop de whey protein, 100 gramas de aveia e 2 bananas. Dá mais ou menos 1000 calorias. Entendeu? Tomar só rir. Eu tenho proteína, Carboidrato. carboidrato, né? Eu substitui a refeição? Não, nada Não. nada substitui a refeição. Mas eu tenho ali alguns aportes que são importantes Sim. e eu me resolvi por 3 horas. Eu calculo tudo 3 horas. Bom, agora eu me resolvi por mais 3 horas. Eu já penso que eu vou comer depois de 3 horas, Você entendeu? é muito organizado. Deu pra Sou. perceber isso aqui. Muito organizado. Minha esposa discordaria de você em alguns aspectos. É, né? Ela diz que eu sou Imagino. bagunceiro. Ela diz? Mas pra algumas coisas eu sou organizado. Mas pra alimentação, Pra alimentação eu sou você é bem organizado Pra- no seu dia a pra- dia. pra Depois de dieta, hoje, pra- dessa conversa, Eu sou disciplinado, Carol. Eu não sou organizado, eu sou disciplinado. disciplinado. Eu acho Que que é essa o que é a diferença, né? Que seria a maior dica, Não né? pra tem, quem- não tem porquê. Depois desse podcast aqui, não tem porquê, não tem desculpa, não tem mais nada que a pessoa possa inventar pra falar que não consegue fazer. Não cara, pode porque fazer. acordar meia-noite. Não.
Porque o pessoal fala assim, poxa, trabalho 7 horas no dia, mas acorda cedo. Você acorda 1h, meia-noite. E consegue ter bons resultados. Então... Tá tendo bom resultado? Você é testemunha, né? Não, mas assim, Eu subi 8 quilos. Você 7, conseguiu... Tá conseguindo atingir 7 quilos em quanto tempo? 6 meses? 7 meses? A gente começou nosso protocolo janeiro. Não, faz um pouquinho mais. A gente começou em janeiro, nós estamos em novembro. Uns 9, 10 meses. Aí entra a mesma coisa que a gente tá falando sempre. É aquela coisa, 10 meses, mas também... construção, né? Você não ganha... As pessoas engordam 30 quilos ao longo de 5 anos e querem perder os 30 quilos em 5 meses. E às vezes também não assim, ganha, né? não faz uma hipertrofia com qualidade. Ganha massa gorda, você, né, não sei, mas parece estar ganhando massa magra, né? E conseguindo ter um bom desenvolvimento, sem ganhar gordura. Porque às vezes aumenta carbo e acaba engordando também, dando aquele aspecto embaçado, né? Não, a galera fala, né? Carbo engorda aí, ele come 2 bananas, açaí, água de coco. Esse açaí aí é SPA. O açaí, que é esse pré-treino? O açaí, onde que entra o açaí e o que você coloca? Que o Tomás fez um mistério aqui. Eu tomo sobre açaí o que ele coloca, os ingredientes do açaí. Porque eu gosto muito, adoro açaí. É aquele com xilitol, zero ou guaraná açaí, normal? Não, açaí. Aí eu gosto de tomar açaí com granola, coco ralado, mel e fruta. Ou uma banana picada, ou um morango picado. E se for aí meu médico me ensinou juntamente com a minha nutricionista, se for a primeira refeição do dia, eu tô há muito tempo sem aporte de proteína. Entendeu? Se ele vai ser ao mesmo tempo o meu pré-treino, mas é a minha primeira refeição do dia, o que acontece muitas vezes, eu vou treinar 12:30, vamos supor, eu acordei 10 da manhã. É minha primeira refeição do dia e é também meu pré-treino. Aí eu ponho um scoop de whey protein. Entendeu? Aí bacana. Eu tomo com Você toma proteína. quantos ml? Do que? De açaí? Uns 250, eu acho. Não. Então, bastante. E além do whey, você utiliza mais algum suplemento? O que você utiliza aí? Você tá utilizando? Eu utilizo creatina diário, 5 gramas de creatina. Utilizo betalanina também, porque e isso também foi... Parece que eu tô fazendo propaganda aqui, mas é porque o Tomás é o médico que cuida de mim. Que falar. Então, assim, não. Eu acho que tem que falar. Isso é uma coisa importante de você construir uma relação com o médico, dele entender quais são as suas demandas. Então teve uma época que eu falava, cara, não é possível, minha recuperação muscular tem algum problema, eu tô muito cansado, não recupero e tal. Falou, vamos fazer um teste, vamos colocar 5 gramas de betalanina por dia. A betalanina vai te ajudar na recuperação. Me fala. Melhorou. Entendeu? E eu passei também a respeitar um pouco mais o corpo. Se deixar, eu treino 7 vezes na semana, porque eu gosto muito. Sim. Só que em alguns momentos não faz bem. Então eu aprendi a respeitar. Eu treino 3, 4 dias seguidos. Tá na hora de parar. Ou eu deixo pros dias que eu não consigo treinar. Tem dias que eu realmente não consigo treinar. Tem dias que você vai trabalhar muito, você tem coisas pra fazer. São estratégias, né, que dá pra gente Exatamente. utilizar. Às vezes as pessoas, dá pra entrar com, igual você entrou com a betalanina, dá pra fazer um ajuste, a pessoa tá se sentindo cansada, tem alguma outra queixa. Sempre quando você tá ali acompanhando com o profissional vai te falar o que é melhor pra você fazer. Total. Né? Na verdade, a betalanina, por que eu pensei, né, na betalanina? A grande questão da pessoa gerar lesão é o treino muito exaustivo, porque o CrossFit, cara, te leva a 130% do teu corpo. A betalanina seria como ele conseguir concluir o treino, mas não gerar tanto estresse para ele na musculatura, porque a betalanina ela funciona como um tampão intracelular, ela funciona porque quando a gente faz exercícios muito intensos, a gente deixa o meio muscular ácido. E aí esse meio muscular ácido é o que gera dor. Então a ideia foi, se ele está treinando uma modalidade muito intensa e isso gera um meio muito ácido, se a gente talvez tamponar isso, ele vai terminar o exercício dele e não vai estar no meio tão ácido. E a betalanina ela é justamente nesse sentido, né? O problema é que muita gente usa errado a betalanina, né? Betalanina é indicado para exercícios que duram entre 30 segundos a 10 minutos. Porém, exercícios em que você tem sprints intercalados, por exemplo, crossfit, tênis, ela é bem-vinda. Ou sprints no final, que seria caso maratona, que a pessoa corre, no final dá um sprint. E aí ajudaria nesse quesito, né?
A creatina também é em relação à recuperação não só, mas para te dar mais rendimento no esporte, né? A creatina hoje é um dos suplementos que a gente mais tem estudos e melhora de fato o rendimento no esporte. Então foi esse o raciocínio, né? E em relação ao o pós-treino, né? O ideal é que de fato tenha-se um carbo pós-treino, carbo junto a uma proteína também, para otimizar o ganho de massa magra, né? Isso é o grande... Porque depois que você treina, seu estoque de glicogênio é depletado e você precisa de repor. E o carbo entra bem aí, jogar um carbinho. E sabe que, assim, conversando com a galera que treina e tal, e que não tem, assim, muito conhecimento, é muito comum que as pessoas tomem de pós-treino só whey protein sem um carboidrato, né? E aí você tem uma subutilização, né, do whey protein. Não, você até gera um ganho, né? Mas é melhor se você associar com o carbo. Mas aí entra naquilo que você mesmo estava falando, a questão dos 3 em 3 horas. Por que surgiu isso? Né? Existe uma pesquisadora chamada Louise Burke, que ela é uma pesquisadora bem famosa na área esportiva. E ela falou, poxa, tinha esse conceito de que a proteína que de fato dá o ganho de massa muscular. Mas ela pensou, será que é de qualquer jeito? Será que, por exemplo, uma pessoa precisa o trabalho dela foi com 80 gramas. Será que se eu consumir os 80 gramas de uma vez, eu vou ter o mesmo ganho do que eu consumi de 10 gramas? Então ela desenhou o trabalho assim, ela fez, a gente vai consumir 40 gramas no momento, 40 gramas no outro momento, depois a gente vai consumir 10 gramas até dar os 80, e a gente vai consumir 20 gramas em pulsos a cada 3 horas. E depois o que ela observou? Ela observou que a galera que consumiu de 20 em 20 a cada 3 horas teve mais ganho de massa muscular. Uhum. Então por isso que sugere-se que consuma os 20 a 30 gramas de massa muscular. Por que se fala de 20 a 30 gramas? Porque depois disso você não tem um ganho adicional. Então assim, você tem uma sensibilidade. Depois de 30, você não vai ter um ganho adicional. Tanto é que se você pegar qualquer whey protein, nenhum deles vem mais que 30 gramas no scoop. O scoop vem lá entre 20 e 25 gramas. Porque é contraprodutivo acima de 30. Então seria um desperdício. É o que a gente fala, fazer um xixi mais caro. Uhum. Então, tem a proteína. Se você... É aquela mesma coisa, não tem nada, metade ou dobro. Se não tem nada, proteína. Uhum. Se consumir, a questão do carboidrato otimiza. Você vai ter um ganho melhor. A mesma coisa da creatina, né? Muito se fala, que hora, com que eu tenho que tomar a creatina. Se você... Não, mas não só isso. A questão de como você consome ela. Uma fonte de carboidrato e proteína, você tem uma maior concentração muscular. Tem um trabalho que foi feito examinando vegetarianos, uma alimentação normal, suplementar só a creatina sozinha e com carbo e proteína. A concentração de vegetarianos foi um pouco menor por conta da creatina ser maior fonte animal, logicamente. Depois da questão de você consumir nela na forma de uma pessoa normal e a suplementação sozinha, quando você consome com carboidrato e proteína, você tem uma maior absorção na musculatura. Então, essa a importância aí da alimentação em pontos estratégicos, né, que a gente chama. Então, e tem também o conceito de que acabou o treino, eu tenho que tomar whey protein dentro da janela. Mas assim, chocolate pós-treino? Pode, Tomás? Assim... É o que eu brinco. Não. Eu fiz essa pergunta porque eu quero. O melhor horário para você comer um chocolate é pós-treino. Só que assim, eu brinco que vale tudo, mas nem tudo é vantajoso. É a melhor opção? Não é a melhor opção. Mas é um horário que você... Mas aquela pessoa às vezes não consegue ficar sem comer o chocolate no dia. Talvez no pós-treino. Porque entra muito no que você falou. Quando você consome logo no pós-treino, você vai armazenar diretamente na forma de glicogênio, né? Glicogênio é o nosso... como a gente estoca o carboidrato para dar energia. Então, quando você treina, você exaure essas fontes e você precisa repor. Num primeiro momento, a gente tem o micro e o macroglicogênio, que são formados em tempos diferentes. O primeiro momento é que você precisa de um aporte muito alto de carbo. E aí vai muito bem, porque além do aporte de carbo, quando você come chocolate, você tem um pico de insulina muito grande. E isso favorece tanto o ganho de massa muscular, tanto como reserva de glicogênio. Então, isso é muito bem-vindo. A questão do whey protein, da janela anabólica, é que a galera confunde janela anabólica com desespero. Então, a galera tá terminando o último exercício, na última série ela já tá chacoalhando whey.
Ela, se tomar fora da academia, já era. E não é bem isso, a gente tem uma janela de 2 a 5 horas. Outro ponto é, acabei o treino, preciso tomar whey? Depende. Se for jantar, não. Exatamente. Se você tomar whey e Às for vezes jantar em as pessoas seguida... confundem. O whey protein é um complemento. Não, mas não é só isso. O whey protein é complemento, concordo, mas o whey protein, eu brinco que ele é um coringa. Então, por exemplo, ele usa muito bem isso. Vai pro estádio, o coringa dele é o whey protein. Ele deveria, vamos supor, comer um frango, beleza? Ou um peixe. Não, se eu tô em casa, eu não uso whey protein. Exato. Eu praticamente não uso. Se eu tenho na minha casa outras fontes de proteína, não tem né? porquê. Não tem porquê. Só que, por exemplo, o consumo de whey ajuda no ganho de massa magra. Isso, o whey protein em si. Por conta da questão da composição. Mas, preciso do whey protein para ganhar necessariamente massa magra? Não. Né? Mas você utilizar o whey protein vai te gerar um ganho maior. Existem outras diferenças entre velocidade de absorção ou não, mas a grande questão você não precisa tomar logo dentro da academia, na última série, senão você não vai conseguir ganhar. E consumir com uma fonte de carbo também. A questão das gramas, né? 20 a 30 gramas, não mais do que isso. E qual era a outra? A síntese. Não, acho que era isso, Acho né? que A era galera, isso. a galera da janela eu acho curioso. Eu acho louco isso, cara. A galera dentro da academia, que se tomar fora da academia. Chacoalha, chega em casa e janta. Exato. Não, mas agora até que tá menos Tá isso. Mas tá menos, porque o pessoal tá começando a entender Mas isso é que o isso. Tomás falou. Porque tá difundindo. Tá Porque cada vez se difundindo. fala mais sobre. Gente, o Podmed, o seu podcast. Estamos exatamente. aqui pra esclarecer É. todas as dúvidas. Exatamente isso. Falar os mitos, esclarecer as verdades. Esse é o objetivo. Não, mas eu acho que ainda tem muito... Tem muita coisa. Quando tem você muito o que viaja se de falar. férias, você consegue manter? Como que você faz? Você segue esse estilo de vida? Levo whey protein, levo barra de proteína e levo pré-treino. Pra viagem? Levo. Você treina férias também, tudo? Treino. Você leva a vida como se não tivesse Sim, férias. porque assim, Leva uma vida de atleta. porque eu gosto, assim, tipo, eu e a Pri, que é minha esposa, ela também treina com Ela também frequência. tem esse ritmo. É, também, até maior que o meu, assim. E ela que te incentivou ou você incentivou ela? Os dois, assim, a gente sempre gostou muito de... Ela competia, ela jogava beach tênis, primeiro competia em beach tênis, agora compete em crossfit, ela que legal. gosta. Ela muito. só não compete, ela ganha. É uma É monstrinha. sobre isso, é sobre ganhar. Mas ela... É sobre ganhar. Mas assim, a gente gosta. Então, assim, eu vou para um hotel que tem academia. Eu vou viajar. Eu vou olhar um hotel. Que tem academia. Você já pensa no... Eu já penso. Eu tenho. Não vou dizer nome, obviamente. Eu tenho um aplicativo que Eu me adoro permite. ele falando que não. Não pode ficar fazendo propaganda. Merchan, falar o velho, nome. merchan. É claro. Eu tenho um aplicativo que funciona em academias no Brasil inteiro. Então, vamos supor, em março eu fui para João Pessoa com ela uma semana de folga. Sim. A gente treinou todos os dias. Sim. Ou, sei lá, 4, 5 dias. Porque é a mesma coisa. Mas não vai curtir a praia? Não, eu vou. Eu acordava às 7 horas da manhã, tomava café da manhã, ia de carro, conhecia uma praia legal, voltava, almoçava, dormia um pouquinho, deu 5 horas da tarde. O que eu faço das 6 às 7, antes de ir jantar, de sair pra Agora jantar? uma coisa. Não destruiu nada meu dia. Você consome álcool? Consumo pouquíssimo hoje, Tipo, assim, com pouca frequência. É pouco. Pouca Ele frequência. consome em 2 datas, quando é aniversário dele e quando não é. Não, mentira. não, quando eu era mais novo eu consumia. Muito mais, E assim. o álcool te atrapalhava ao seu ganho? Você sentia a diferença? Eu nunca o ganho de eu nunca massa? consumi com frequência. O que mudou Hoje é em que dia, assim... uma vez no mês? Não, pode ser mais assim, mas eu não consumo num nível que me atrapalhe. Então vamos supor, sexta-feira à noite, eu recebo gente em casa pra jantar. Então, no máximo 3 taças de gin. Que pra mim, se eu não for dormir tarde, eu acordo no dia seguinte e treino normalmente. Pra mim não atrapalha. Não atrapalha, realmente. Mas é aquilo, quando você é mais jovem, que você vai pra balada, e aí, pô, você bebe pra caramba à noite. E aí não é só O erro bebe. do jovem Não é só é bebe, achar que né? não existe amanhã. Você bebe pra caramba, aí você dorme mal, na madrugada, você chega em casa às 5 horas da manhã, comeu aquele podrão, depois saiu da balada, aquele dogão que tem tudo,
X-tudão. X-tudão, chegou em casa, dormiu 5 horinhas. Você tem o álcool, O sono. a alimentação ruim Tem tudo, né? e tem uma privação de sono, né? Mas assim, socialmente eu bebo. Não, mas mesmo se você dormir 8 horas, o álcool, ele destrói sua arquitetura do sono. Então, muita gente tem a falsa sensação de que dorme melhor com álcool. Na verdade, o que a gente tem? O álcool é uma substância sedativa. Então, ele te seda. Só que a sua arquitetura do sono, ela é totalmente comprometida. Então, entre você dormir com álcool e não dormir nada, é basicamente a mesma coisa. Mas isso vale inclusive para consumo baixo, por exemplo? Sim. O álcool, cafeína também interfere. Porque a gente tem um certo plano de sono a seguir. E a gente tem uma arquitetura, um caminho certo. Um caminho. Então, quando você consome álcool, te dá essa falsa ilusão que você dorme melhor, porque ele te seda. Então, ele te derruba, ele te apaga. Ele tem esse efeito sedativo no nosso sistema nervoso. Então, aí a pessoa tem a sensação de que ela dorme melhor. Na verdade, ela está sendo sedada, né? O segundo ponto do álcool é que o álcool é uma substância inflamatória. E quando se fala em inflamação, a gente tem que pensar que a inflamação é o que permeia a maioria das doenças hoje, principalmente diabetes, pressão alta, ganho de peso. Então você põe uma substância inflamatória para dentro. Então aí, por exemplo, uma pessoa que quer ganhar massa magra, isso vai retardar um pouco o ganho de massa magra. Uma pessoa que quer emagrecer vai dificultar o emagrecimento. Você tem a caloria do álcool, o corpo não conhece álcool, ele vai demorar isso mais para digerir. E quando você consome álcool, você tem uma sobrecarga do fígado também, né? E aí acaba comprometendo todo o teu metabolismo como um todo. Então, assim, o problema do álcool não é nem para emagrecimento, assim, a grande questão é o efeito dele no metabolismo, né? Porque se você pegar, por exemplo, uma dose de gin, tem menos calorias do que, sei lá, uma refeição de salada e bife, por exemplo, mas o impacto disso é diferente. Ah, Carol gostou. Gostei, eu ia fazer uma pergunta aqui. Aliás, lançar uma pauta. Gin ou cerveja? Gin ou cerveja? Eu sou do Team... Não, você tá perguntando gosto? Eu sou Team Gin. Team gin. Gosto. Gin ou cerveja? Não, gin. Questão de... tô na academia, tô querendo ganhar massa. Top 1, assim, quero sair pra balada, quero beber alguma coisa, mas não quero piorar meu rendimento na academia, não quero perder. O menos pior. O menos pior, vamos falar aqui. Vou passar a bola pro Tomás, porque eu que fiz a pergunta. Tomás. Cara, o menos pior é o que consumir menos. Porque, por exemplo, a gente tem que pensar o seguinte, de novo, a questão é de pensar álcool, não caloria. O gin, ele tem, se eu não me engano, você lembra a concentração alcoólica do gin? A gente pode olhar aqui agora. Eu acho que uns 40%. O da cerveja é 7. É. Então, assim, o gin, por mais que ele tenha menos caloria, ele tem uma concentração alcoólica muito maior. E, de novo, não é nem a questão das calorias, porque se a gente for pensar em calorias, uma pessoa que faz, por exemplo, o seu objetivo... Gente, tá escrito 50%. Então. É bastante. Então, a cerveja tem 7. Eu até assustei, falei, será que é isso? A cerveja tem Mas 7, entendeu? é 50%. Então, assim, o grande problema é que você bebe o gin, eu não tô falando da caloria, pega a mesma caloria, o gin tem muito mais álcool, tá? Então, pro corpo, é o que você beber menos, porque não adianta falar, cara, bebe A questão gin. é que o pessoal bebe a cerveja, consegue beber mais quantidade, Consegue. né? Do que Depende, o gin, né? que é por dose. Não tô falando por mim, porque eu nem bebo cerveja. Eu, na verdade, nem bebo. Mas aí eu acho que esse assunto, ele entra muito também na Vou questão até da corrigir, não é que estratégia, eu né? nem bebo. Eu bebo esporadicamente. A questão da estratégia, assim, o cara não vai conseguir emagrecer, ou ele não vai conseguir crescer, não vai conseguir ter ganho de massa magra. Aí é a mesma coisa. Se o cara beber uma vez na semana, não tô defendendo o consumo e nem dizendo que seja indicado. Mas assim, se o cara treina 6 vezes na semana, se ele faz das 49 refeições da semana, 47 certas, uma noite de vinho ou uma noite de gin a cada 15 dias, não me parece ser o que vai prejudicar o Depende. desempenho. Depende, pensando... Ou falei besteira, me corrijam, gente. Não, eu acho assim, depende do que a pessoa quer atingir, do objetivo. Tem pessoa que não é o objetivo dela deixar de beber. Tem pessoa que quer ter uma alimentação saudável, mas não quer deixar de beber. Quer viver. É o equilíbrio. O que ela... E não faz mal, realmente, assim.
Não, Mas- o álcool faz. Independente do momento... Não, mas pensando assim, numa pessoa que não quer deixar de beber, não quer abrir mão de beber, que gosta, Não, você precisa beber, de um equilíbrio de explorar, vida, um equilíbrio você de beber, vida. não é que não Beleza. faz mal, assim, né, a bebida faz, a gente sabe de todos, mas assim, uma pessoa que não quer deixar de beber, gosta de beber, pensando assim que ela não quer abrir mão, tem inclusive pacientes que eles não abrem mão nem do final de semana, que eles têm que beber todo final de semana, então assim, pensando que é viável que a gente entra, é ótimo uma pessoa que sempre tá bebendo todo final de semana conseguir beber uma vez a cada 15 dias. Não, aí Agora, você tá vindo isso- aí você tá vindo de um montoado de coisa para diminuir. O processo é o inverso. Porque, por exemplo, uma pessoa que... Você indicaria pra uma pessoa que não bebe nada, uma vez por semana tá de boa? Não, Então, não. é porque... Aí não. Não, então, mas aí então, são os cenários que você tá avaliando. A questão é que é objetivo, é meta. Porque álcool é uma substância que não foi feita pro corpo. O corpo não sabe lidar com álcool. Até Sim. sabe, mas assim, eu quero dizer, o seu corpo vai ter que fazer uma maquinaria muito louca para lidar com isso, tá? E você tomar álcool, mesmo que seja de uma forma aguda, o que eu quero dizer aguda? Pontualmente, bebi hoje. Cara, amanhã teu sistema imune tá debilitado. Não é tipo, eu treinei a semana inteira, eu vou beber, vai compensar. Vai compensar em caloria. Mas Eu assim... acho que muita gente não vai beber nunca mais depois de hoje. Você tá traumatizando... Não é isso. Eu acho que isso vai acontecer. Não, mas não é É, isso. isso é ótimo. E Não, não, isso cada não um- é. Isso cada é um. ótimo. Isso Mas é que tem esse lance do equilíbrio, de fato, mas a gente tem que entender o que acontece. Ah, beleza, eu quero vai contrabalancear, por exemplo, eu beber de sábado e viver bem os restos dos dias? Vai. É questão de risco. Seu risco é menor, mas tem. Sabe por que eu digo isso? Tem clubes da Europa, por exemplo, e a gente vai para esporte de elite. Sim. Tem clubes da Europa, por exemplo, vários. O Renato, que jogou no Sevilha, uma vez me contou, Renato que jogava no Santos, jogou no Botafogo, que lá é meio padrão, assim. Praticamente 2, 3 vezes por semana no jantar, quando os jogadores estão concentrados, é liberado uma taça de vinho ou é liberado uma cerveja para os atletas. Muito provavelmente, o desempenho deles no dia seguinte seria melhor se eles não consumissem, pelo que você está dizendo, né? Mas aí o que eu entendo é que entra todo um equilíbrio, toda uma questão envolvida. Que talvez você proporcionar aquele momento para os atletas, para a saúde mental dos atletas, Eu a acho que não é diversão, só- uma válvula de escape, né? Então, De você tentar isso- trazer um equilíbrio do cara viver de uma forma um pouco mais equilibrada e isso Sim. talvez performe até Sim. melhor. Eu Então, concordo. isso é o ponto de vista que eu tava falando. É você entender o que você precisa. É o que é viável, entende? Às vezes, igual eu tô falando, tem pessoas que não bebem e tem pessoas que bebem e querem continuar bebendo. E tem gente que bebe, assim, esporadicamente, depende do que é viável. Às vezes a pessoa não, igual você falou, é bom? Não é. É o ideal? Não é. É o cenário ideal? Não é. Mas é o que é possível de ser feito. Entende? Os clubes, por exemplo, eu acho que assim, na teoria, todos eles sabem que não é bom. Não é bom. O que acontece em muitos clubes também, por exemplo, o cara vai jogou contra o Mirassol lá, o Santos jogou contra o Mirassol. Às vezes, cara, não tem, eles precisariam fazer uma refeição ali logo depois do jogo e não tem estrutura oferecida, o jogo acabou meia-noite. Cara, isso ainda acontece. E De eles se passar numa permitem? rede de fast food e todos os jogadores comerem fast food. Entendi. Entendeu? É o ideal? Não. Óbvio que não, né? Mas assim, acontece, os clubes, aqui no Brasil menos. Na Europa eu sei que muitos clubes, na concentração, cara, tem um vinhozinho, tem ali um momento de descontração dos jogadores. Mas tem aí eu acho que eles estão mais pela parte psicológica. Total. Não é Não, o que eu falei, fisiologicamente não vai fazer bem nunca. Não tem nenhum benefício. E aí, beleza. Aí, tipo, a gente pensar que o atleta psicologicamente melhor, ele desempenha melhor. Mas, assim, a questão mesmo do fast food. O fast food é a mesma coisa. Não é porque você treina bem e você consome uma Não. vez que vai equilibrar. Mas, assim, o que eu quero dizer é aquilo vai te fazer mal na hora que você tá comendo. Aquilo vai te fazer mal.
aquela bebida, aquela comida ultraprocessada vai te fazer mal. Mas assim, beleza, uma coisa é você comer outro cenário, que foi o que ela colocou. Uma coisa é uma pessoa que come fast food todo dia e você fala, come uma vez por semana. Claro. De novo, pra quem não tem nada, metade é o dobro. Você conseguir reduzir, você não tirando tudo, ela vai estar muito melhor. Só que, de novo, tem que entender que cenário que é isso. Igual, por exemplo, tem muito paciente que fala, eu sou viciado em doce. Muito comum, por sinal. Não adianta você falar, cara, você nunca mais vai comer doce na sua vida. Sim. Porque a pessoa não vai conseguir fazer. Não tem jeito. E aí é questão de você incorporar isso pra ela. E de você tentar apresentar, por exemplo, um mundo real, né? Uma coisa mais palpável, assim, Sim. né? De onde você pode... Eu, por exemplo, gosto de refrigerante zero. Eu não tomo refrigerante com açúcar, não tomo. Você já não gostava. Não, eu não acho que o carboidrato do refrigerante vale a pena, entendeu? Acho que é um gasto desnecessário. É um investimento do carboidrato. Esse carboidrato aqui, putz, não vale a pena. Mas assim, eu sei que o refrigerante não faz bem. Mas é zero, não engorda. Eu sei que o que tá ali é lixo. Mas eu, de alguma forma, como seres humanos que somos, você compensa de outras formas. Você dificilmente você vai encontrar alguém, seja ele atleta ou não, cara que não bebe refrigerante, zero álcool, que se alimenta 100%. Zé Roberto. Zé Roberto. Zé Roberto, ou Cristiano Ronaldo, ou outros caras assim, eles existem, né? Mas quando a gente lida assim com o público geral, né? Senão você gera até frustração para as pessoas. Se alguém chegar para mim e falar, Renato, putz, isso aí que você quer, cara, você não pode mais comer. Cara, esquece pizza, esquece. Isso não existe. Não eu tem acho como, assim, né? Fica que muito tem difícil. que fazer o que a pessoa aguenta, no limite dela, na hora dela, respeitando sempre o tripé. Corpo, mente e espírito. Eu acho assim, é o principal. Mas eu tô aqui pensando numa coisa e eu tô muito curiosa, vou ter que perguntar. Ih, rapaz. A pele, o cabelo? Isso é verdade? Não, o cabelo, a pele assim, em dia, cabelo on. Tá tudo impecável. Mas assim, eu sempre tive muita curiosidade. Você já participou ali da preparação de atletas, assim, do futebol? Já viu como é que eles treinam? Já viu a rotina? Conseguiu, já? Já. Anos atrás, Carol, você ia praticamente a todos os treinos, né? Então, assim, óbvio que você viu que eles treinavam no campo, né? Mas assim, eu já fiz matéria sobre a alimentação dos atletas, Então, sobre preparação, sobre várias coisas. Eu tenho muita curiosidade em saber como que eles lidam com isso, o estilo, como que eles são cobrados. Porque assim, poxa, você tá num clube, estão te pagando, né? Sim. Eles são profissionais. Não, eles são muito cobrados. Então, eles estão ali para atingir metas, cumprir Sim. com os objetivos. Então, eles têm que ter uma alimentação correta e têm que render no treino. Total. Mas, por exemplo, eu lembro de ter feito no Santos uma matéria uma vez que a gente mostrava como que era a alimentação deles, né? Tem uma nutricionista que controla tudo e tal. Mas assim, tem uma sobremesa todos os dias. Todos os dias. Qual é a sobremesa? Uma gelatina? Alguma, né? Fruta. Mas eles comem todos a mesma coisa ou vem quantidade de... Por exemplo, para uma quantidade, para outra quantidade? Eu acho que esse alinhamento é feito de forma individual. Mas né? existe? Existe, assim, da nutricionista passar porque ela não que pode é difícil, ser babá também. É. Entendeu? O atleta, ele é um adulto, né? E tem um outro problema grande aí, Carol, que é o seguinte... Você controla o atleta enquanto ele está dentro do clube. O que ele faz fora do clube, você não controla. Você não tem como controlar. Então é muito mais um processo de conscientização do atleta entender os malefícios que aquilo causam, né? Do álcool, por exemplo. Se eu colocar um atleta de elite para beber todos os dias, pô, você vai derrubar o desempenho do cara. Mas ele gosta de beber. Bom, talvez se ele beber uma vez na semana... Tanto que alguns atletas até perderam rendimento e saíram do esporte. Total. E tem vários atletas que perdem rendimento por vários motivos. Sim. E tem outros que são longevos, que tem 40, 41, Cristiano 42. Ronaldo é um cara muito disciplinado. Muito. A gente fala muito dele, mas tem outros vários. Fala por nomes aí. aqui. Você tem, por exemplo, a Carol Gattas, que é uma jogadora de vôlei que tem 40 anos. Pra mulher é complicado, né? O próprio Nenê. Nenê, 40 anos. Ricardo Oliveira, 40 anos. Zé Roberto jogou até os 42.
Tom Brady tem 43, Cristiano Ronaldo tem 36, né? Esses caras, e aí você vê esses caras com 35, 36 anos performando melhor do que jovens de 26, 27. Por quê? E às vezes é o que eu queria falar, uma coisa que eu olho pra você e depois da nossa conversa eu vou levar. A disciplina. Total. Não é só o talento. Não é. Se você tiver o talento, mas não tiver disciplina, Total. de nada adianta. Total. Tem atletas que são mais talentosos do que outros, e esses outros, através da disciplina, têm resultados superiores, né? Então, tem muito isso. Dedicação supera talento quando o talento não é dedicado. Tem isso também, Gosto né? muito. Fazem muito essa comparação do Cristiano Ronaldo e do Messi, né? Muito. Que eu acho que é uma comparação injusta, mas enfim. Resumidamente, o que eu penso? O Messi, ele é um talento nato. Ele é um extraterrestre. Ele é um cara não tem hiper como a gente talentoso. falar que Não não é. tem o que falar. Agora, o Cristiano Ronaldo, não tendo todo o talento que ele tem, embora seja talentoso Sim. também, ele conseguiu, e não vou dizer aqui fulano ou beltrano é melhor, o Cristiano Ronaldo conseguiu, no auge do Messi, ser melhor do que ele em algumas vezes, e quem disse isso não é o Renato, quem disse isso é a FIFA. A FIFA deu vários prêmios de melhor do mundo, entendeu? Só que os jogadores que já jogaram com o Cristiano Ronaldo falam, cara, se ele te convidar pra ir na casa dele, não vai, é um inferno jantar na casa dele, entendeu? A salada não tem azeite, o frango não tem sal. Disciplinado, né? Mas assim, uma coisa que eu quero chamar a atenção, que isso eu já vi diversas vezes, que o Messi é talento puro, mas, cara, ele também é muito dedicado, cara. Muito, claro, Não é, claro. Muito. não é só questão de talento. Porque- Não, ele é hiper dedicado. Mas porque assim, Até porque não tem como chegar no nível que eles Exato. estão. É, todos eles são, né? ele tem que se privar de, não sei, eu não Sim. conheço a fundo, mas algumas coisas ele teve que se privar, teve que se dedicar. Ele deve seguir um plano alimentar ali, porque senão ele ia ficar obeso. Eu nunca, não me recordo de ter visto ele obeso, né? Como acontece muitas vezes, o cara vai pra temporada e volta 7 quilos ele, acima. Não, e ele é atleta. Ele é atleta. Mas eu acho que o Cristiano Ronaldo, sem ter o talento dele, conseguiu chegar num nível... Porque é aquilo. O Cristiano Ronaldo entendeu que para jogar no nível que joga naturalmente, entre aspas, o Messi, ele precisaria fazer, né? Mais. Mais. Inteligente. É. O meu irmão, por exemplo, ele aprendeu inglês vendo filme. Ah, vai lá aprender inglês vendo filme. Pra ele funcionou. Eu tive que estudar inglês 5 anos na vida pra falar no nível que ele fala. Entendeu? As pessoas são diferentes. O que funciona pra um não funciona pra outro. Ah, mas vocês são irmãos. Sim, meu irmão aprendeu inglês. Como que você aprende inglês? Pergunta pra ele. Ô, Guto, como que você aprende inglês? Ah, não, cara, então, tava vendo filme. É. E tá tudo bem, gente. Né? E tá tudo bem. E tá Ah, tudo Entendeu? bem. Então, é isso, assim. O Messi. Ô, Messi, como é que você faz, cara? Puta, você passa ali pelo meio de 5, 6 negros. Como que é? Só faz. E tem caras que vão treinar a vida inteira e não vão fazer o que ele faz. conseguir. Entendeu? Porque tem algumas coisas que não são desenvolvíveis. Entendeu? Você tem, mas tem a de dedicação junto O com o talento. sucesso é ando junto. treinável. Eu gosto de falar isso. Se você discordar de mim, você discorda Não. depois desse programa. Eu acho que é. Que existem Eu acho que o graus sucesso e é graus de treinável. sucesso, né? Se você, por exemplo, for um jogador que hoje joga na Série A do futebol brasileiro, né? Você é um atleta de sucesso. Agora, se você for comparar com o sucesso o parâmetro, às vezes, é muito injusto, né? Aí entra aquilo que a gente falou do cara que é atleta olímpico, Sim. né? O Zanetti ganhou prata. Meu, o cara é o segundo melhor ginasta do planeta. Só no Brasil tem 220 milhões de brasileiros. Ele é o melhor naquilo. E a gente fala, putz, pegou prata, hein? Nossa, Vacilou. vacilou. A saída da argola, hein? Putz, Não, ele é o vacilo. segundo, ele é o melhor do país e segundo no mundo. É, Tem um cara só que é melhor que ele naquilo. exatamente. E a galera só olha o prato. É muito louco isso, né? É régua de comparação, né, cara? É. A gente acaba... Mas- Não tinha pensado por esse lado, não. de a a gente acabar... mas sabe o que eu vejo? A gente aprende muito aqui, né? Nossa, eu tô assim... Eu tô chocada com tanto de aprendizado que eu tive aqui. Com vocês, você. Não, a ideia é essa, né? A Todo ideia mundo é vocês essa. aprender, nós É, aprender. legal, a ideia sem é essa, dúvida. trocar conhecimento, né? Trazer informação, mas muito legal essa questão da prata. A gente falou de muita coisa, muita da disciplina, da prata. Não, eu acho do que o que ouro. resumiu isso aí, a gente faz essa pergunta no final, né?
Mas eu acho que você vai acabar respondendo o que a gente já falou. Se você fosse resumir numa frase, por que você tem êxito no que você faz hoje em termos de alimentação e treino? E como que você profissão resumiria? também. E profissão E também. profissão, porque eu acho que Disciplina, uma sem coisa leva a outra. É. Você ser disciplinado na sua profissão, você ser disciplinado no dieta, uma coisa leva a outra. Eu costumo falar isso e as pessoas acham que eu tô me depreciando. E realmente não é isso. Eu não me considero uma pessoa talentosa. Porque talento é alguma coisa nata. Você nasce com. Eu não nasci com o talento da comunicação, com o talento de falar em público, com o talento de me expressar, com o talento de escrever, de desenvolver roteiro, narrativa. Eu não nasci com isso. Eu estudo e trabalho ao longo de 15 anos de carreira para a cada dia entender que eu preciso melhorar, que eu preciso estudar, que eu preciso procurar outras fontes de conhecimento, né? Por meio de disciplina. Por meio de disciplina. É assim que você vai aprender outras coisas. O que você mais gosta de fazer? Profissionalmente? Não, na vida. Putz, que eu mais Deu uma gosto vontade de perguntar isso pra ele? Eu gosto bastante de ir pra praia, hein? Ah, quem não, né? Gosto bastante de ir pra praia. Viajar, conhecer lugares diferentes. Viajar. Mudei. Apaga aí, mudei. Não é ir Apaga, pra deleta, praia, é viajar. cancela. Não, viajar é muito bom, né, cara? Pô, Porque mas- cultura é uma coisa que ninguém nunca vai te tirar, né? Conhecimento é um negócio que nunca... Ler. É. Eu, assim, de um ano pra cá, eu só lia coisa relacionada à minha área, medicina, lia muito sobre cirurgia geral, apendicite, enfim. Mas eu não lia livros realmente de autoconhecimento, livros, às vezes de algum tema que eu realmente gostasse. E aí eu comecei a me obrigar a ler. Porque ler abre a mente. Você começa a enxergar outros horizontes, outras realidades, outras experiências da pessoa que está ali escrevendo aquele livro. E aí você começa a encarar a vida de uma outra maneira. Então ler te traz muito conhecimento, abre a sua mente, até para você desenvolver outras áreas pessoais no seu trabalho. E ler tá sendo muito bacana para mim. Então ler é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Não, e conhecimento, né? Tem uma passagem de um livro e da biografia do Steve Jobs, né? Ele foi para a faculdade e o pai dele, assim, não tinha grana. O pai dele juntou todo o dinheiro que a família tinha para fazer, né, o sonho americano de que ele pudesse ir para a faculdade, né? E quando ele foi para a faculdade, ele achou que aquilo fazia pouco sentido, que o pai dele estava desperdiçando todo o dinheiro, que aquilo, naquele momento, não fazia sentido para ele, né? E ele parou de pagar a faculdade, só que continuou, de alguma forma, entrando nas aulas, né? Ele ia para as aulas e tal. Ele falou isso numa palestra que ele deu para formandos, não me lembro exatamente em que, da faculdade de Stanford. Foi o discurso dele em Stanford, né? E ele não ia conseguir o diploma, ele não ia mais ter formação, mas ele estava naquele ambiente e ele começou a se interessar por coisas absolutamente aleatórias. Então ele começou a fazer aula de caligrafia dentro da faculdade. Poxa. Tinha uma aula de caligrafia e tal. 10 anos depois, já dentro da Apple, ele desenvolveu muitas das caligrafias que a gente usa hoje no Word. Times New Roman, várias daquelas letras foram desenvolvidas pelo Steve Jobs. Naquele momento, estudar caligrafia não fazia sentido nenhum, era só uma curiosidade, era um conhecimento. Ele falou, cara, eu acho que faz sentido, eu vou fazer, beleza. Ele foi usar 10 anos depois. Então, assim, alguns conhecimentos que hoje a gente para e pensa, putz, tô lendo livros sobre, sei lá. Nada a ver, né? Nada a ver. Daqui um tempo Talvez esse conhecimento faça sentido. E todo conhecimento, em determinado momento, faz sentido. Né? Todo tipo de conhecimento faz sentido. Então... Você tá lendo alguma coisa agora? Tô lendo. Tô lendo, inclusive, um livro que fala um pouquinho do Steve Jobs, né? Você gosta do Steve Jobs? Eu gosto bastante. É do Carmine Gallo o livro. Deixa eu ver o nome do livro que eu esqueci. O bom é que aqui a gente pode ver, né? Olhar. Que conta um pouquinho como que o Steve Jobs desenvolvia
as apresentações dele. Toda vez que o Steve Jobs ia apresentar um produto da Apple, era um show à parte. Esse aqui. Faça como Steve Jobs. É o nome do livro. Faça como Steve Jobs e realize apresentações incríveis em qualquer situação. Que até tem bastante a ver com... Tem a ver com a minha área de comunicação, Muito. de oratória, de você aprender, né? Eles falam muito sobre, quando você está falando, estratégias para você prender a atenção do público, Fala 3. né? Então, na verdade, assim, ele falava muito no livro que muita gente vai fazer, por exemplo, o cara vai fazer um PowerPoint, né? O Steve Jobs, ele gosta de usar imagens para tudo, né? A alma da propaganda na televisão é imagem. A imagem é uma forma de comunicação por si só, né? Essa propaganda do Phelps não tem uma frase. Não tem uma frase. Todas as mensagens estão em imagens. Então, o Steve Jobs gostava muito de usar imagens, entendeu? De usar metáforas, né? De coisas palpáveis, né? Usando exemplos, né? Como você usou, uma brincadeira assim, né? Para quem não tem nada, Metade é o dobro. metade é o dobro, né? Gostei. Essa A gente falou, eu acho que o podcast podia chamar pra quem não tem nada, metade. De tanto que a gente falou isso aqui. E dava muito exemplo palpável sobre os produtos dele, né? Então, lançavam um iPhone novo, né? O que tem de diferencial esse iPhone? Então, ele enumerava Sim, três fatores sim. principais, né? Então, você como médica, qual que é o teu diferencial? Você como uma pessoa que quer se comunicar no Instagram, por que as pessoas vão ver o teu Instagram e não o do José, ou do João, ou do Pedro, né? Você não precisa replicar nenhum modelo, até porque talvez não funcione, né? Você entender o que você tem de diferente e explorar Bom, as tuas qualidades. Acho que é isso, a gente falou a beça. Pois um eu comunicador, já vocês elogiei queriam ele o quê? aqui. Não, Já não, falei, tá. peraí. Como foi a nossa nota como entrevistador? O que você achou com você como repórter? Vocês foram bem, vocês foram bem. Foram, nota pra Carol. Gostei bastante. Nota, que difícil dar nota. Eu vou dar nota. Não dá nota 10 não, que vai ser muito fake. Vou dar nota 8,5 pros dois. Tá. Tá bom, Os né, dois. Tomás? Eu sou meio exigente, mas tá O bom. Tomás Próximo é é meio assim, 10. meio esquisito, sei lá. Essa careca dele aí, não sei não, mas... Não, mas Lustrosa. Mas é isso mas aí. pô, 8,5 é top. É bom. Obrigada. Né? Pra gente que não é apresentador e está sendo. Pra vocês estão entendendo ainda um novo modelo, né? E eu tô me sentindo, tô me adorando aqui. E pra entender e pra melhorar é só na prática. Só fazendo, né? Com certeza. Mas eu queria agradecer você por ter aceitado, topado, acreditado na nossa ideia, ter vindo aqui, trazido um pouco mais do seu conhecimento, do seu ideal. Eu que agradeço pelo convite. Foi um prazer estar aqui conversando com você. Eu falo pouco, né? Nossa, pouquíssimo. Tomás Obrigado, também. Papito. Juntou os três. Eu acho que eu que menos falei, juro. Podia durar umas 5 horas, a gente já tá Né? na resenha aqui, né? Inclusive, quero deixar aqui sempre em aberto pra te receber, sempre quando você quiser. Legal. Podmed Já é de casa já. Já é de casa. Já Show de tamo bola, aqui. foi um prazer aí. Obrigado, Sigam firmes, Papito. sigam firmes. Onde a galera te acha Fala aí no uma frase aí que Instagram? você gosta. Só pra finalizar, uma frase que você gosta. Eu não lembro ela de cabeça. Mas realmente eu não lembro ela É de minha cabeça. frase preferida, mas eu não lembro. Não, eu não lembro de cabeça. Lógico. Googar. A gente tá aí. É uma frase do Senna. Ayrton Senna? No que se tange em termos de dedicação e empenho, É essa? No Você que já diz. no que diz respeito à dedicação e empenho, Peraí que eu vou dar um. Eu não sei, mas eu sei qual que você tá falando. Essa frase frase é bem famosa. Essa frase é a top, né? É a melhor. No que diz respeito ao empenho, ao compromisso, ao esforço e à dedicação, não existe meio termo. Ou você faz uma coisa bem feita ou não faz, né? E é o lema que...
Um tal de Ayrton Senna, o maior tal, de né? todos. É. E é o que eu realmente penso, assim. E eu procuro fazer isso em tudo na minha vida, assim. Eu acho que, né, nós somos falhos, a gente acerta e erra, mas eu procuro realmente me entregar 100% em tudo que eu faço. Sim. Com a minha família, com os meus amigos, com o meu trabalho, com a minha esposa, comigo. Eu acho que é por isso que eu durmo tanto. Eu durmo muito. Porque eu durmo à noite, eu deito a cabeça no travesseiro, tranquilo, dizendo assim, cara, você fez o teu melhor. O meu melhor pode não ser o melhor. Mas é o que você conseguiu. É o meu melhor. Nas condições que você tem. Eu entrego o que eu... Eu queria pedir pra você deixar seu @ ali pra galera, pro pessoal te seguir. @Renato Cury no Instagram. Renato Cury, CURY. CURY. Queria aproveitar para pedir pro pessoal seguir o @PodMed Oficial no Instagram, YouTube. TikTok. Tem todas as redes sociais, TikTok, Kawaii, Twitter, tem tudo. E também deixar o comentário, deixar um like se vocês gostaram, comentar os próximos temas que vocês querem aqui ver no podcast, pessoas que vocês querem que a gente convide, né, Tomás? Estamos abertos às sugestões. Vocês que mandam aqui, viu, gente? É verdade, vocês que mandam e a gente obedece. Não, eu acho que é muito legal, assim, o projeto de vocês e realmente de difundir e desmistificar algumas questões, né? Eu acho que a área de vocês está cada vez mais em destaque em vários aspectos, né? Todo mundo quer ter uma qualidade de vida melhor, uma saúde melhor, uma pele melhor, qualquer coisa. Um cabelo. Ai, agora toda vez eu vou falar. Dá um zoom na pele dele, dá um zoom na pele dele aqui. Tem Qual como? câmera? Naquela ali? Plínio, dá um zoom na pele dele aqui, que ela falou tanto. Tem como mostrar a pele dele? Eu não sei se vocês estão conseguindo enfim, entender. Aí ele ficou sem graça. Não fiquei não. Mas é isso, assim, eu acho que se vocês trouxerem exemplos aqui para quem tá em casa, né, porque é isso, assim, desmistificar a ideia da dieta, ou de, putz, eu trabalho muito, eu não consigo fazer isso, eu trabalho não consigo de noite, fazer né? Trabalho, né? Qual que é a prioridade? Nossa, Não vou responder. Mas a partir desse podcast vai ser meu. Gente, beijos, obrigada. Valeu. Valeu.